Seja muito bem-vinda, Daiane. Muito obrigada. Nossa, eu falo assim, nossa, eu tô olhando para trás, ouvindo você falar, eu falo, caramba, acho que eu já fiz bastante coisa. Pois Oi para todo é. mundo que está ouvindo, obrigada por estarem aí escutando um pouco mais de histórias da vida, né? Então, primeiro obrigado, né, pela possibilidade de estar eh, te recebendo aqui virtualmente para a gente bater um papo, já que você está tão longe aí em Flagstaff, né, você mora no Arizona, em Phoenix, não em Flagstaff, mas você está É, não, passando uma temporada. moro em Ah, Flagstaff e tô passando perdão, a troquei. temporada em Phoenix. Exato. Mas primeiro, como é que tá a vida aí nos Estados Unidos? Você tá um pouco mais de um ano, né, aí nos Estados Unidos, como é que tá a vida aí? É, eu tô há quase mais de um ano e meio, quase que eu tô aqui, né? Uma experiência diferente, né? Eu já tinha morado no Canadá por 2 anos, né? Em 2013 e 2015, e cidades pequenas, né? Porque eu não sou muito fã de cidade muito grande aqui, mas é onde as cidades pequenas estão as aventuras mais próximas também, né? Então Pô, você a tá do gente lado do prefere, Grand Canyon, né, eu quero saber se você já né? foi lá. É o meu playground, né? O Grand Canyon aqui, né? E Delícia, a montanha mais alta do Arizona também é meu quintal de casa. Então, que assim, legal. é muito legal. Então, tá sendo uma experiência diferente vindo da Mata Atlântica para o deserto, né? Essa é uma das diferenças grandes que eu sinto aqui. Viver no deserto e viver no lugar úmido que eu vim como Curitiba, né? Que é a minha cidade base, Curitiba. Então, é frio e úmido e eu tô agora no calor do deserto, né? E seco. Então, tá sendo uma experiência incrível. Eu passei o primeiro ano em Boston, passei do outro lado, leste, né, dos Estados Unidos. E esse ano que eu me mudei para cá, com uma mudança maluca de viajar, fazer trilha e realmente morar aqui em Flagstaff desde julho. Então, eu tô começando a ter essa vida aqui, né? Que eu Ah, que pretendo legal. ficar um pouco mais de Nossa, uma tempo aqui. mudança radical, né, você sair de Boston, que é uma cidade grande, civilização, com clima super frio, e cair aí no Sim. meio oeste americano, um calor e um lugar bem menos Ah, cheio, com menos é um gente. frio no inverno. Flagstaff tem muita neve e muito frio, porque é alta. A cidade é a 2.800 metros de altitude. Ah, é verdade, eu tinha esquecido disso, é alta, é É verdade. alta, eu moro na base das montanhas, literalmente, assim, eu falo, Uhum. tipo morar no cume da Pedra da Mina, quase. O que torna o inverno mais intenso, que é legal, Pô, que tem neve, né? E tem esportes de cara, que inverno, né? legal. Pô, então você tá no paraíso. Eu tô no paraíso. No momento eu falo assim que eu tô assim. Eu sempre aproveitei todos os momentos da minha vida, mas agora eu falo, nossa, eu não preciso viajar muito. Eu posso ainda criar muita coisa legal aqui em volta, né? É um país que eu sempre quis conhecer mais e tô tendo essa oportunidade de estar aqui agora, então eu quero conhecer, fazer muita coisa. Eu não entrei no meu mundo específico que eu amo também, que é difícil quando você gosta de muito esporte, né? Que é a escalada. Eu ainda não tive tanta oportunidade de fazer tantas coisas com escalada. Mas aí eu falo, são focos e momentos. Quando você gosta de muitos esportes, não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, infelizmente, né? Não dá pra É. segurar tudo com as duas mãos. Você, então eu vou o quê? Agora um pouco mais de trilha, que eu quero explorar mais tudo que tem por aqui, inclusive, né, os trail hikes, as trilhas de longa distância, que eu quero muito. E então essa é uma fase diferente, que eu tô treinando escalada no ginásio, para me manter continuamente escalando, né? Eu tenho uma grande amiga brasileira escaladora que mora em Moab e que é guia e Lá tem uma lá é história meio que super bacana. um centro de escalada, né, nos Estados É, Unidos. é muito próximo das fendas, né? Que é o crack climb, né? Que é a escalada em fenda, que é super forte. E ela mergulhou nesse mundo. Hoje ela é atleta profissional, na realidade, de escalada, e dá curso de escalada em fenda. Ela, né, tem patrocínio e tal. Ela tá com uma vida muito focada na escalada hoje. Eu falei, nossa, eu preciso da minha amiga professora, porque eu nunca escalei muito fenda, né? Então é uma coisa que eu também quero aprender aqui. Quero ter essa oportunidade, né? Caramba, Criar mais você tá um. no lugar certo, né. O Brasil tem Né? muitas coisas, praticamente deve ter um pouco de tudo, Tem. de escalada, mas aqui é tudo um pouco mais complicado, mais difícil o acesso, quer dizer Você tem que. Se é legal, tem uma coisa bacana do Brasil, porque você tem os seus amigos escaladores de ah, anos. é, Que é isso que eu tô sentindo falta um pouco aqui, que eu, morando aqui há pouco tempo, eu ainda tenho que criar isso, né? É uma vida nova quando você se muda para um outro país, para um outro lugar. Então você tem que. Até porque a escalada é um esporte que depende muito da confiança nos seus parceiros de escalada. é. Então, você conhecer a comunidade de cada área que você vai viver,
fazer amizade, confiar nessas pessoas para sair e escalar a parede, isso que eu já tive um acidente na escalada, quer dizer, para mim é um pouquinho mais complexo esse point de segurança com quem eu estou escalando, né? Uhum. Então mas é possível, mas você tem que ser paciente. Eu sou um ser humano um pouquinho ansioso, um pouco hyper, então assim, eu falo, eu quero escalar, eu quero fazer isso. Eu falo, não, daí, calma, tudo tem seu tempo, né? Tem que falar comigo mesmo e me acalmar e falar, não, eu vou escalar ainda, mas eu preciso de mais tempo. Preparar o. É verdade. Eu fui até o teu primeiro post no Instagram em 2014. Aham. Você acha que estava no Canadá, né, se eu não me Tava engano, no que você estava fazendo Canadá, os aham. posts de neve e tudo mais e tal. Aham. Eh, mas eu quero, enfim, peguei algumas coisas lá no teu Instagram que eu quero abordar aqui ao longo da Aham. conversa, mas um Sim, dos posts me chamou a atenção. Eu não paro em todos, né, para ler a legenda de sim, todos, nem é impossível, claro. mas um dos posts me chamou a atenção, e sendo que você é super escaladora, né, tem um post que você mostra o seu antebraço, que você tem um passarinho, né, não sei, um sabiá, que passarinho que é tatuado no Ah, é, eu antebraço. tenho um passarinho. É, um antebraço que naquela foto tá todo cheio das veias aparecendo, né, e quem sabe escalador tem um antebraços muito fortes, né, Sim. normalmente apertos de mão que podem quebrar quem tá aí do outro lado. Mas você estava ao lado de alguém, que agora não vi Aham. quem era, você se pendurando com uma mão só num aparelho de ginástica, que acho que era o lugar de fazer barra. Numa Ah, academia em sim. Curitiba, sei lá Aham, onde que você aham. estava. E eu sou um cara que eu sou super pesado, imagino que você seja bem levinha, né, você deve ser o estilo mais não é tão leve? Vai, que você é Mais ou forte pra caramba, menos. né. Eu sou forte, mas assim, eu depois corrida de aventura você ganha muita perna, né, muita mountain bike. É verdade, é. Quando eu era só escaladora, eu era tipo uns 7 quilos mais leve, 6 quilos mais Caramba. leve. Depois, com o tempo, fazendo muita corrida, muita montanha, eu ganho peso. Aí pra voltar a É. escalar, perco peso. É, porque as Uma pernas montanha. muito fortes na escalada realmente não servem para muita coisa. Mas Não. enfim, eu queria te perguntar Enfim. isso antes de começar. Você é boa de fazer barra? Porque eu adoro barra, eu sou super pesado, cismo em fazer barras, já tive problema nos ombros de fazer barra, não por causa das barras, mas as barras acabaram de estragar o meu ombro, tive que operar os 2 ombros, mas hoje em dia eu voltei a fazer, Fazer porque eu barra. acho um exercício desafiador, porque para mim é super difícil, E é bem mas eu falo: completo. "Cara", e eu quero, ser capaz, pelo menos enquanto eu conseguir, de fazer barras. Você faz bem Sim. barras, sendo que você é uma Olha, escaladora? eu já fiz melhor do que eu tô, que nem eu falei, agora eu não tô tão escaladora, não tô treinando tanto, então, mas eu faço como condicionamento físico normal, mas eu tento manter pelo menos umas 8, 10 barras, assim, constantemente, tentar manter. Agora eu percebi uma mudança grande fisiológica minha na minha idade, tipo, tipo uma perimenopausa, é uma coisa muito interessante até falar sobre isso como atleta, né? Tipo, eu Uhum. tô entrando numa fase bem complexa fisiológica, assim, que eu percebo a mudança no meu corpo, o quanto rápido eu perco força, o quanto eu tenho que me manter treinando força para não perder. Tipo, eu saí daqui para fazer a trilha da Redux Trail fazendo 10 barras. Eu voltei, eu mal fazia duas. Tipo, eu não tinha força, Uau. porque eu passei 2 meses sem estimular os meus braços. Então, você vê, em 2 meses, a força que eu tinha de fazer 10 barras, eu perdi muito. Eu cheguei aqui para treinar logo depois que eu descansei, né? Fiquei mais um mês ali, meio de molho, tipo, me recuperando de tudo, sem treinar muito. Eu fui fazer barra, falei, nossa, tô fazendo 2 barras? Como assim, né? Mas eu já fiz muito mais. Na época que eu tava treinando mais escalada, até um parque famoso em Curitiba chamado Parque Barigui, teve uma Sim. época que tinha bastante competição. Existe muito grupo de corredor, grupo de pessoas que fazem esporte muito forte ali no Barigui, né? E eles organizam uns pequenos eventos para a comunidade, assim. Aí tinha campeonato de barra. E eu Ah, que ganhei três legal. anos seguidos. Ah, olha lá, pronto. Ganhei 3 anos seguidos a competição de barra do Parque Barigui. Eu fiz 17, 16, entendeu? Então, assim, era o máximo de barras em 1 minuto. E aí, tipo, era divertido no final de semana levar os alunos e os amigos para brincar no parque e fazer barra. Mas é uma coisa que escalador. Não quer dizer que o escalador é bom, que ele faça muita barra, mas é uma valência física importante para o escalador, né? Você tem que É. conseguir puxar o seu corpo algumas vezes, pelo menos,
você tem que ter essa força global, que mostra a Exato. força do core, mostra a força né, do abdômen, Não, das e a costas, força também da pegada, né. e a força da Porque pegada. no meu caso, eu sinto que a pegada ainda pega bastante, porque eu peso 85 É, quilos, assim, teus então dedinhos vão escorregando e a mão exato, abre. exato. Tanto é que tem campeonato de barra no Clube Pinheiros, onde eu sou sócio, eu nunca participei, mas Aham. tem campeonato de barra e parece que tem a possibilidade de você usar aquele aparelho que ginasta usa, né, os ginastas Sim, olímpicos e tal, né, a gente vai falar um pouco disso, que é um sim. negócio que você prende no punho e ele é Um ganchinho. para você não escapar, né, por isso que as meninas fazem e os homens fazem os Sim. saltos nas paralelas, na barra e não Uhum. escapam, né. Não escapa fácil. É Mas bom, interessante. Mas barra, vai, continua fazendo barra que é bom. Barra exatamente, e isso flexão. daí. Eu falo para os meus alunos de Você é das personal, minhas. eu falo para os meus alunos de personal, eu sempre falo assim, até uma aluna minha que desenha, ela fez um quadro e me deu, porque eu falei uma coisa uma vez e ela se matou de rir. Ela falou assim, eu não quero um tanquinho, eu quero ser um tanque de guerra. Tipo, eu não quero ter tanquinho, eu quero ser um tanque Adorei. de guerra. E aí ela fez um quadrinho, porque ela é desenhista de letras, assim, sabe? E ela fez umas letras legais e fez um quadro para mim, a frase da Daiane. Tipo, eu não quero um tanquinho, eu quero ser um tanque de guerra. E para mim, é isso que eu falo para os meus alunos: "Meu, você tem que ser capaz de se puxar, você tem que ser capaz de se empurrar do chão, você tem que ser capaz de se agachar corretamente como uma criança agachava, porque você perde mobilidade. Mobilidade e força é básico, a gente tem que ter essas bases, entendeu? Não adianta você fazer leg press com 300 quilos e não ser capaz de se agachar numa perna só. Não Exato. adianta, sabe? Então, o tronco, o abdômen, tipo, se você faz flexão e barra, você tem um abdômen forte. Pelo menos uma. Mesmo que você É. faça uma barra e uma flexão, você está com o corpo relativamente em equilíbrio muscular, Uhum. né? Que é a base para qualquer atleta. Então, eu vejo todos os meus alunos começam, ai, dói aqui, dói ali. Eu falei, é equilíbrio muscular, só isso. É. Não é tão complexo. Não acho que é tão difícil que você blá blá blá. As pessoas complicam e ficam desesperadas por uma lesão boba, às vezes uma coisa bem simples, que é só falta de força. Tipo, e a gente tem esses desequilíbrios, é natural, né? A gente vai usando mais um lado que o outro, né? E a gente falha, né? Quem gosta de esporte que nem ser triatleta, nossa, gostamos de fazer muitos esportes, a gente, mas eu tô correndo, mas eu tô pedalando, mas eu tô nadando. Cara, isso é um equívoco gigantesco de você achar que você é o Iron Man só porque você faz isso e você não treina outras valências que, Sim. principalmente depois dos 40, vão cobrar um preço. Olha, eu vou te falar que eu tô sendo bem cobrada à vista já, não é nem parcelado. Falei, não, eu queria que você fosse parcelado, assim, mais vezes, mas não tá rolando. Bom, eu quero, saber como é que foi, assim, né, nessa introdução que eu fiz, que eu peguei muito do que você me passou, né, as informações que você me passou e tal, Aham, e o que eu pesquisei, mas dá para perceber que você, meu, já viveu muita coisa do ponto de vista esportivo, você escolheu educação física, né, como sim, uma formação, eh, superior, mas a as tuas vivências são todas em meio à natureza, né, o que é completamente diferente de quem que jogou basquete ou nadou e sei lá, né. sim. É uma vida muito voltada para a natureza. E você disse que nasceu em Rio Negro, que é uma cidadezinha pequena, mas logo se Uhum, mudou para Curitiba. Eu queria que você falasse um uhum. pouco como é que foi a tua infância, porque acho que foi a Letícia Saltori, que é sua amiga, que Sim, falou aqui, né, que ela vivia no meio do mato, na cidade dela, que eu não me recordo qual é, e que ela ia a sim, pé, que ela andava de bicicleta, caía, levantava. Quer dizer, ela já foi sem querer, sem ser propositadamente, até porque quando a gente é criança, né, isso é natural, sim, mas aquilo tudo foi dando para ela um conjunto de valências, né, que é a tal da inteligência cinética, que eu aprendi agora recentemente, através de um sim. convidado, que tornaram ela uma corredora super boa na montanha, super ágil, né, ela tem um Uhum. equilíbrio, ela tem as características que uma Que boa corredora de precisa. montanha ou um montanhista precisa ter. Em Curitiba, você viveu uma infância, assim, sei lá, em algum sítio, algum lugar que foi te dando também esse traquejo com a natureza? Eu acho que como eu fui morar em Curitiba, mas a família da minha mãe é muito grande em Rio Negro e Mafra, tipo, são 10 irmãos, entre irmãos e irmãs, a família é toda lá. Então, a minha família em geral grande, ela é toda lá ainda, né? Ela ainda está lá, né? Então, todo ano, tipo, mesmo morando em Curitiba,
A gente morava em Curitiba, mas assim, sempre que dava para escapar, a gente ia para Rio Negro. Férias, minhas férias inteiras, de julho e férias de final de ano, era lá. Então, por anos, assim, é sagrado. Tipo, férias, minha mãe jogava a gente pra lá, ela não ia, ela mandava a gente pra minhas tias, e lá a gente ficava. O meu avô tinha um sítio, então eu brincava muito no sítio. Eu lembro de várias cenas, imagens, a gente fazendo guerra de bolinha de barro, entendeu? Atrás de Legal. barranco, Aham, sabe? Subir a árvore, pular a cerca, nadar em rio, que não é piscina, que é rio de lama mesmo. Então exato. você vê que assim, essas habilidades de correr no meio do mato, de saber onde é a trilha, né? Eu lembro que tinha várias trilhazinhas entre a casa de um tio meu e do outro, então a gente ficava zanzando por lá e pra cá, mesmo simples, aparentemente simples, isso sair numa trilha, mas você aprender a visualizar o que é uma trilha, né? Então essas coisas são interessantes. E aí, isso mesmo com 12, 13 anos, né? E assim, a minha experiência na cidade já começou com 10 anos, quando eu comecei a fazer ginástica rítmica, né? Foram 7 anos, até meus 17. Eu fiz os 10 aos 17 ginástica rítmica, que me deu habilidade física muito boa, né? Com mobilidade, com força, com explosão, porque, né, salto, rola, e coordenação motora, É, por causa dos então. aparelhos da ginástica. Então, assim, ao mesmo tempo eu estava tendo essa experiência sempre no sítio, nos finais de semana, porque é perto, tipo, de Curitiba até Mafra é 2 horas, né? Então, os meus pais, a gente sempre ia para lá a cada 15 dias. Então, era uma vida em Curitiba por causa do trabalho, mas oficialmente a minha vida, né, em geral, Entendi. rolava muito na cidade pequena. E eu adoro, né? Até sempre vou para lá, todo ano que eu tô para lá. Minha mãe mora lá ainda, né? Minha mãe se mudou alguns anos atrás e voltou para lá. Eu incentivei até, né? Falei, não tem por que ficar numa cidade grande quando você tá ficando, né? Minha mãe tava com 50 e pouco, quase 60 anos já. Eu falei, mãe, é muito mais tranquilo, a vida é muito mais saudável, muito mais calma, sabe? Acho que você não precisa ficar A tua morando em mãe também é de Curitiba. Rio Negro? É, aham. Ela, É, a ela, cidade ela dela. é a cidade dela, e assim, meu pai, que era de Curitiba, então assim, foi uma relação que ele levou ela para Curitiba, e foi interessante, minha mãe foi a única que saiu de lá. De todos os irmãos, a minha mãe foi a única que foi para a cidade grande. Thanks, mãe. Obrigado, porque na realidade isso me deu mais oportunidade de conhecer mais coisas, né? Claro, é. E eu É. vejo que eu sou a ovelha desgarrada, né, de toda essa família, porque tá todo mundo por lá, minhas primas, todo mundo, família grande, filho, criança. E eu saí um pouquinho do Os normal. teus irmãos continuam lá? Não, meus irmãos também ficaram em Curitiba, Ah, né? tá. Meus irmãos também. Aham. Minha irmã e meu irmão, que continuam lá. Meu irmão tem 2 sobrinhos, né? Então ele tem uma rotina de vida um pouco diferente, né? Uhum. Mas eles não são o meu oposto, assim, eles não são do mundo do exercício. Meu irmão é do mundo do computador, minha irmã é do mundo da escola, do livro, do ler, do ficar em casa, e eu sou a hiperativa. Pois é, dá pra dá pra perceber. E foi isso então que te levou à educação física, muito provavelmente, né, você É, queria eu queria ser técnica de ginástica, né? Porque a minha ah, conexão com a natural. ginástica, eu sempre fui muito, como é que eu vou falar assim, muito focada. Quando eu escolhi um esporte, eu não sei o que que a vida te leva. Foi um pouquinho, a minha vida familiar foi um pouquinho meio bagunçada, Altos e sabe? baixos. Altos e baixos. Meu pai era alcoólatra, eu tive muito problema, meus pais se separaram, eu fiquei morando sozinha um tempo, fui morar com a minha técnica de ginástica, sabe? Tive muitos altos e baixos emocionais na minha adolescência, entendeu? Então, assim, vida dupla, eu brinco que eu até hoje eu contei para minha mãe já isso, mas nem ela acredita, eu falei, claro que eu não ia contar. A minha vida dupla de adolescente, que você é atleta e ao mesmo tempo você vai sair final de semana beber, encher a cara com os amigos, entendeu? Tipo, eu brinco, eu tinha com 15, 16 anos, eu tinha essa vida dupla. Porque era a fase que eu estava passando difícil na minha família, com meu pai, que você demora como adolescente a entender que o alcoolismo é doença, que o alcoolismo não é uma coisa tão controlável assim. E era um estresse muito grande dentro de casa. Então, né, daí eles se separaram. Então, foi toda uma fase com 15, 16 anos que eu passei, que ao mesmo tempo eu usava o esporte como um cano de escape. E aí eu descobri a natureza nesse cano de escape. Quando começaram, uns amigos começaram, vamos acampar, não sei aonde, lugares próximos a Curitiba, que é fácil pegar o ônibus e ir. E eu comecei a acampar e conhecer esse mundo. E eu me apaixonei e me senti em casa, me sentia.
a natureza traz paz, né, Isso traz que eu ia falar, calma. né, você tinha uma realidade na tua vida familiar que era confusa, uma hora que você vai para a natureza é uma paz, né, assim, é uma É outra uma realidade. É. paz. E aí eu descobri essa realidade, eu comecei a fugir para ela. Eu comecei a fugir disso, porque daí com 17 anos, eu já tinha ali, comecei a trabalhar já com 16, já saí de casa, porque daí fui morar com uma amiga, fui morar com a minha treinadora, porque minha mãe foi para um lado, meu pai foi para o outro, sabe? Porque daí minha mãe se separou, e daí meu pai também, né? Os dois se separaram, meu pai ainda estava brigando com o alcoolismo, minha mãe resolveu passar o estresse dela voltando para Rio Negro, e eu fui morar com alguém. Fui morar com a minha técnica de ginástica, que é a minha segunda mãe, né? Eu tive a sorte de ter esse ser humano perto de mim que realmente me deu muito suporte emocional nessa fase difícil. E ao mesmo tempo eu estava ainda na ginástica, entrei para a faculdade e, e aí eu estava assim, tipo, conhecendo o esporte, né? Aí amigos da faculdade no primeiro ano escalavam. E aí que eu conheci a escalada. Então eu tinha 17 anos, tipo, com 16 eu tive as minhas primeiras experiências de escalada e trilha. E daí com 17, quando eu entrei pra faculdade, eu conheci mais gente ainda, né? A energia das coisas, né? Você vai conectando daí, né? Claro, é uma coisa Aí leva a outra. conheci os escaladores da faculdade e comecei a escalar. E aí foi, né? Daí começou as competições de escalada em Curitiba. Daí eu comecei a entrar para esse mundo, né? Saí do mundo da ginástica e entrei para o mundo da montanha e da escalada. E a ginástica você Então, também não pode fazer assim, eu imagino que você não vai ser ginasta com 25 anos, com 30 anos. eu poderia, tipo, e o mais engraçado de tudo, né? Eu sou baixinha, baixinha, fortinha. Eu sou o perfil da ginástica olímpica, fisicamente. Mas eu entrei na ginástica rítmica, porque o colégio oferecia ginástica rítmica. E eu não lembro E agora eu, quais são as diferenças. Quais a são, diferença, basicamente? a ginástica olímpica, que é o que a gente está vendo na TV direto, e agora com a Rebeca, com esse monte de atleta maravilhosa que surgiu, a ginástica rítmica é aquela que tem bola, fita, Ah, claro, corda, claro, claro, sabe? é. Tem os aparelhos. E as E é meninas são linda, né, long. assim, é uma modalidade, meu, Não, eu fantástica, sou cara. apaixonada por ginástica, porque, assim, como colégio, a minha mãe começou a me botar na ginástica olímpica. Mas aí a gente não tinha como ir, eu não tinha como ir sozinha pra ginástica. Hoje em dia chama ginástica artística, se eu não me engano, Ginástica não é mais artística, ginástica na rítmica, é. olímpica, é. Então, assim, a ginástica, eu falei, então eu vou pra que dá pra fazer, que é na escola. Eu tinha 10 anos. Então eu falei assim, então essa é fácil, fico na escola direto. E por causa dos meus BO em casa, eu ficava muito. Eu passava direto do treino do meio-dia, quando acabava a aula, eu nem ia para casa. Eu ficava direto, treinava com o pessoal da tarde. Então eu fiquei muito amiga da minha técnica por causa disso, porque eu era a única que ficava a tarde inteira treinando. Passava o dia no colégio e passava o dia treinando. Então eu me tornei uma boa atleta de ginástica rítmica, não pelo meu biotipo, que era o oposto. que, que essa ginástica ela é mais, as meninas são magras, longilíneas, né, Longilíneas, compridas. é. E eu não, eu era baixinha, fortinha, mas eu arremessava os aparelhos muito bem, eu rolava rápido, eu saltava rápido. Então, assim, eu tinha um outro perfil fisiológico, mas que estava funcionando. E como eu treinava muito, quando você treina muito, você fica teimoso, né? Você vai bem porque você teima, vou fazer e Exato, é a vai. persistência, É a isso. persistência. Então, eu treinei até os 17, eu participei de campeonato brasileiro, participar, nossa, participei de muitos campeonatos, assim. Então, começou a minha vida de competição por causa da ginástica, né? E aí, quando entrei para a faculdade com 17 anos, eu comecei a pedalar, porque, né, eu não tinha muito dinheiro, então eu tinha que andar de bicicleta. Eu levava uma hora para ir para a faculdade de bicicleta, uma hora Caramba, para voltar. longe. E aí foi quando eu comecei a ficar resistente e forte pedalando, né? E aí conheci, daí eu ia pra montanha, daí eu pedalava, eu escalava, então eu fui ganhando força física, né? Nesse contexto geral, assim. Então eu gostava de 2000, não foi do meu acidente, não foi em 2011, foi em 2001. Aí em 2001 que eu tive Ah, acidente. 2001. Aham. Daí eu tive esse acidente e aí o acidente mudou radicalmente minha vida, né? O primeiro ano principalmente foi bem radical e mas eu conheci por causa do esporte, do acidente, foi onde eu fui parar na corrida de aventura, em 2002. E dois. E daí eu não parei mais de fazer corrida de aventura, por causa, né, que eu me apaixonei pela corrida de aventura. E a Que corrida de daí, aventura te levou pra corrida de trilha, e que assim foi. E eu fui bem na corrida de aventura, porque
era o começo, né? Você participou, então você sabe que naquela época, de 97, 98, que foi o começo de tudo, 2002 estava o auge da corrida de aventura, né? E aí eu tinha vários amigos. Falei, Dani, você já pedala, você já vai pra montanha, você faz trilha, você tá habituada, você é forte de braço por causa da escalada, você vai saber remar, só aprender a remar. Eu falei, bom, vamos aprender a remar então, né? Aí aprendi a remar, comecei a treinar remo, e aí você engata. E foi muito legal, por muitos anos, assim, eu fazia prova e muita gente me convidava. Até em São Paulo, eu corri com um monte de equipe de São Paulo. Exato, porque mulher valia muito naquela época, né, assim. Valia ouro, se eu soubesse, tinha cobrado. Você chegou a conhecer a Cris, que era a mulher do Sim, Zé Caputo na época? sim, sim, É. conheci a Cris. Aham. Você, se assemelha ao biotipo dela, assim, só para eu ter uma noção? Mais ou menos, aham. Aham, porque a Cris valia Imagina. ouro, tudo bem que ela tinha equipe própria, a Tenaco, a Schuby e tal, Sim, aham. mas o perfil da Cris era um perfil que todo mundo almejava ter uma mulher como a Cris, né, forte, com super condicionamento físico e pau pra toda Não, obra, né. eu brigo. Não, a galera tirava sarro, que eu era esse termo, né, um pouquinho machista das coisas, né? Ah, quem que vai ser a menina da equipe? A Daiane que não é. Porque ser resistente foi uma característica que eu fui descobrindo com a corrida de aventura, a minha resistência física e emocional para esse tipo de prova. Então, assim, eu sou muito positiva, eu sempre fui. Então, o conjunto de ser muito positiva para as coisas e ter resistência fisiológica, né? A endurance é uma coisa que eu descobri que o meu corpo vai muito bem. Tipo, as primeiras 30 horas de prova eu vou, não preciso dormir, não preciso parar, eu sempre fui muito bem. Então, eu sempre acabei carregando muito, porque os meninos sempre muito explosivos, muito fortes em começo de prova. Quando a Exatamente. gente começou a fazer prova longa, que começou a aparecer mesmo o que é ter endurance, o que é ter resistência, eu comecei a aparecer, porque daí eu falei assim, meu, como assim, né? Vamos, carrega duas mochilas, carrega duas bicicletas, porque quando o nosso corpo não vai, não vai, né? Quando você entra na corrida de aventura em alguns momentos de prova longa que você vai lá no fundo do poço, até você se recuperar de novo, demora. Então, muitas vezes eu falava assim, meu, eu tenho resistência, só isso, não sei como explicar, eu só vou. Me dá comida que eu vou. Então, assim, é legal, você vai se descobrindo, né, no esporte. Aí você vai. É uma coisa que você gosta. E a mesma coisa as corridas em trilha. Quando em Curitiba começou a desenvolver as corridas em trilha, eu falei, tô dentro, né? Vamos lá, já tenho experiência. E aí eu comecei a ganhar, eu ganhei muita prova também no começo das coisas de montanha, porque não tinha muitas meninas experientes ainda com habilidade. O que faltava sempre nas meninas no começo das coisas de montanha é habilidade técnica, não É, força, muitas vezes, né? é. Mas quando uma modalidade começa, eh, e aqui no Brasil eu tive o privilégio de pegar quase que o comecinho do triatlon, depois o Uhum. comecinho das corridas de Aham, aventura. olha que legal. Quem participava dos triatlons na época que o triatlon surgiu aqui era um ex-nadador, ou o cara ainda era nadador, né, era um cara que era Uhum, ciclista e que resolveu se arriscar no triatlon, eventualmente algum uhum. corredor. Mesma coisa as corridas de montanha, as corridas de aventura, porque eu te falei, né, a Cris era triatleta, eu Sim, era um triatleta, tinham vários triatletas, aí surgia um Valdemar Niklevits, que era um montanhista que foi para a corrida de aventura para que ver o foi que pra que corrida. era. Tinham os montanhistas, os mochileiros que falaram: "Ah, eu gosto de montanha, de natureza, eu vou entrar", mas não eram atléticos. E aí É, você começa a fazer um mix, e hoje em dia o cara, de repente, nos acampamentos de aventura, né, do Zé, da Chub, da sim. Go Outsiders, as crianças já podem decidir: "Puxa, eu quero ser um corredor de aventura, eu quero fazer todas as modalidades de montanha para um dia participar de coisa de aventura". Muda, né, a história E, muda. e a gente vê a habilidade das crianças, assim, o fato de ter a oportunidade de ter um acampamento desse, você começa a ver qual criança é hábil para isso ou para aquilo, qual criança tem a cabeça. Porque o grande lance do esporte de endurance é a cabeça. Não é só o físico, é muito Não, mais. é a Eu falo assim, cabeça, meu, é. você não treina, como é que você treina para fazer 500 quilômetros de prova, né? Que nem. Não tem. Você tem que deixar o corpo um tanque de guerra para aguentar bastante porrada, né? Longa porrada e jornada de 3, 4, 5 dias. E as crianças, você vê as crianças que têm cabeça, as crianças que têm psicológico para isso, as crianças que desistem fácil. Mas o mais legal de trabalhar com criança é isso, o quanto a gente é influenciado. Você percebe o quanto a gente pode influenciar
por exemplo, o quanto a minha treinadora influenciou em mim, o quanto, né, as pessoas em volta de mim. Eu tive uma experiência de vida até uma certa idade igual dos meus irmãos, mas em um certo ponto a gente totalmente foi para lados opostos, né? Eu fui para o lado do esporte para sobreviver às minhas emoções, né? Aos meus Você momentos vai se defen a difíceis. gente vai se virando e vai se defendendo, é assim que a gente cresce, às vezes cresce antes da hora, mas a vida é assim. Na vida, assim, você não tem como escolher. Você tem como Exato. escolher como é que você resolve cada momento da sua vida, né? Que nem eu falo, ou você fica no coitadinho de mim, olha a minha história e vai vivendo só em cima disso. Ou você fala, não, tá bom, passou, foi, é outro dia, agora é aqui, né? Agora é o hoje. E eu acho que, claro que as dificuldades da vida, até vi pesquisas sobre isso, tem pesquisas fortes sobre isso já, o quanto a vida bateu em muitos atletas de alta performance de endurance. E o quanto esses atletas usaram inconscientemente essa briga de vida e leva para o esporte, né? Quando eu Canalizaram analiso, para um lado que dá um efeito positivo, né, e não vai para o sei lá, para é, depressão, para droga, para o crime, para é, uma vida improdutiva. improdutiva, é o fight da vida, né? A luta da vida, muitas vezes que te levou que quando você entra no esporte você vai com toda a gana, assim, a mesma coisa que para sobreviver você fez lá atrás. Né? Então eu falo assim, eu também, eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? Tipo, fiz faculdade. Eu não terminei minha faculdade no período que eu deveria terminar. A faculdade de educação física na minha época era um curso de licenciatura em educação física. É, Hoje em dia você tem o bacharel, né? Que é é. 3 anos. Era obrigatório, só tinha licenciatura, e era 4 anos. Eu levei 7. Eu tinha que trabalhar. Eu passei na Federal, né? Fazia Universidade Federal do Paraná e eu não tinha como estudar o dia inteiro, eu precisava trabalhar. E aí eu fui fazendo por etapas. O primeiro ano eu fiz inteiro, e depois os outros anos eu tive que meio que quebrando as matérias para conseguir trabalhar e fazer faculdade, trabalhar e fazer faculdade, né? E no meio do caminho disso tudo ainda desenvolvi uma doença autoimune, que é a psoríase, que tive que bloquear a faculdade metade de um ano, porque eu tive que fazer tratamento, porque eu fiquei muito E nessa fase talvez que difícil. talvez tenha sido uma expressão do seu corpo para lidar com esse estresse que É, a gente só e a gente pode sabe fazer que ideia o que que você passou com uma família, enfim, é, com esse problema, né. E como a gente fala, tudo te deixa mais forte, mas você pode ter respostas, né? Muita gente me pergunta o que é psoríase, né? É até muito engraçado a gente falando sobre a psoríase. Assim como o vitiligo, a psoríase, doenças autoimunes, que é onde seu corpo briga com você mesmo sem querer, né? Não quero, mas acontece. É normalmente psicossomático, né? Normalmente vindo de alguma coisa que causou um estresse muito grande. Eu sempre comparo de uma forma simples para muita gente entender, às vezes isso porque assim, você está muito estressado, você tem dor de estômago. O teu É. corpo reage de alguma forma ao teu estresse. A psoríase, vitiligo, a lúpus, muitas doenças reagem. Então pode ser que você tenha lá guardadinho o gene, mas que nunca vai se desenvolver, porque está ali. Mas às vezes alguma coisa muito forte acontece e, bom, você estimula aquilo e desenvolve aquilo. Você fala, tem cura? Não ainda, infelizmente. Tem tratamento, manutenção, mas não tem cura. E aí, você tem que aprender a lidar com mais uma coisa na sua vida, né? Então, são fases complexas quando você tem esses estresses, aí surge mais uma coisa, você fala, ok, e agora? Né? Então, foi até um dos anos que eu tive que trancar a faculdade, fazer tratamento, que realmente me pegou, assim, a psoríase muito grave, e aí eu fiquei uns 6 meses tratando. Eu tive vários ups and downs, assim, numas fases. É, mas a verdade é que a vida é assim, É, né, Daiane, não é. a gente não escolhe, a vida não são só flores e por isso que a gente tem que, filosofando aqui um pouco, né, Sim, e depois de uma certa idade a gente começa a ter essas percepções, felizmente, né, esse é o contraponto de a gente ir ficando cada vez mais velho, sim. mas é isso, cara, a gente tem que saber que e eu gravei aqui, acho que você ainda não ouviu, com o doutor Arthur Guerra, que é um psiquiatra, Não, que não ouvi, escreveu vou o ouvir. livro ao lado do Nizam Guanais, aquele publicitário super famoso. Se você, o livro chama Você Aguenta Ser Feliz? Uma pergunta. E a gente fala sobre essa história da felicidade. E ele é um médico psiquiatra que trata de alcoolismo, de viciados em drogas, qualquer Uhum, outro tipo de vício. E ele é um triatleta, um maratonista, um cara super divertido e tal, super alto astral.
mas é verdade, ele falou isso, né, assim, a vida não são só alegrias, né, a vida não é só você descendo a ladeira, feliz da vida e voltando para casa, você tem os perrengues, você tem, Uhum, né, sim. a os PCs que são mais difíceis de você passar, né, tem aquele PC que é Essa navegação, varação, né? é. Essa navegação. Mas talvez seja isso a parte boa da vida, né, se a gente não tiver o salgado, a gente não vai apreciar o doce, né, tem alguma coisa que fala nesse sentido, né, o Sim. que né. Mas enfim, é isso, e por isso que a tua história é legal e obrigado por ter falado aí tão abertamente nesse aspecto, porque isso valoriza ainda mais a tua história e a gente consegue entender aqui um pouquinho da onde que vem essa tua força, né? E o que você acabou de falar, me recordei, aliás, eu vou te mandar depois, já Aham, recomendei isso para os meus ouvintes numa newsletter que eu solto toda sexta-feira. Dois podcasts recentes que o Arnold Schwarzenegger gravou, que ele lançou um livro agora chamado Be aham, Useful. eu Aliás, vi. recomendo a Uhum, leitura. Não li ainda, mas pelo que eu ouvi ele falando e as críticas, é maravilhoso. é bom. Eu preciso comprar ele aqui na versão virtual. Mas ele conta num dos podcasts o que ele já falou na minissérie dele no Netflix, mas ele fala de uma maneira mais franca, mais direta. Uhum, O pai dele era um pai abusivo, um pai militar e tal, então batia neles. O Arnold disse que tinha dias que se você não fizesse X flexões de manhã, você não ia ter direito ao café da manhã. Então ele aham, foi educado nessa maneira, ele e o irmão dele, uma maneira militar, e claro, você não quer que ninguém passe por isso, né? Isso não é uma coisa sim. legal, você não quer fazer isso com os teus filhos e você não quer que ninguém passe por isso. Mas tem gente que passa. E o irmão dele sucumbiu, o irmão dele era inseguro, o irmão dele tinha alguns problemas de autoafirmação e tal, e o irmão dele acabou se tornando alcoólatra, teve alguns problemas e infelizmente faleceu, não disso, mas acabou falecendo num acidente. E o Arnold narra direitinho isso. Vendo a fragilidade do irmão, ele quis defender o irmão. E ele foi se tornando cada vez mais forte. Mas ele falou, cara, a hora que der, eu vou sair daqui, eu vou da área, não quero ficar com esse pai. E Uhum, ele acabou indo para a Alemanha, se alistou no exército, na Áustria, para conseguir um passaporte, foi para a Alemanha, e aí ele viu os filmes de aham, culturismo e se tornou falou, cara, eu quero ser um culturista. Então eu vou sim, para os Estados Unidos, porque lá é a meca do culturismo. sim. Então, e ele fala isso, é o mesmo pai, a educação tudo igual, e duas crianças que são irmãs, que era para ter bastante similaridade, mas um reage de uma maneira e o outro reage de outra. E é mais ou Uhum, menos o que aconteceu com você e os teus irmãos. Se não fosse o esporte, você não teria muito provavelmente tido esse sucesso de ter chegado até aqui vivendo a vida que você viveu. sim. E ao mesmo tempo, talvez, se o teu lar fosse um lar maravilhoso, de uma família doriana, com todo É, mundo numa boa se amando, talvez você não tivesse, mesmo que você tivesse ido para ginástica artística, você teria entrado na faculdade, teria parado, ia ser eventualmente é, professora de ginástica artística. A gente não pode falar do si, mas para é você ver que como as coisas se encaixam, né? se eu tivesse ficado em Rio Negro, Se você todas as tivesse minhas ficado em Rio Negro. primas, todas as minhas primas são casadas, têm filho, casou de novo, separou, daí tem outro filho, sabe? Tipo, uma rotina que hoje eu enxergo e falo assim, nossa, eu nunca pertenci a esse mundo. E Eu nada contra pertenci esse sempre. mundo, mas não era uma Nada coisa que contra. dizia algo para você, né? Porque cada um é cada um. Mundo, né? O mundo é esse, as pessoas procriam, né? Essas coisas acontecem, é normal. Esse é o mundo normal, né? Mas assim, se todo mundo fizesse a mesma coisa, o mundo não teria graça, né? Então, assim, que Concordo. bom que todo mundo gosta de coisa diferente. Que bom que você gosta de sorvete de morango, eu gosto de limão, porque senão não ia vender sorvete. Tipo, então eu acho que tem que ter o equilíbrio do mundo é justamente as diferenças, né? E eu falo assim, tudo que eu sou hoje, claro que eu sou muito grata aos momentos que eu fui, né, testada na vida com relação às aventuras da vida, na realidade, né? Essas são aventuras da vida, como que você passa. E, e aí a gente fala da personalidade de cada pessoa, né? Como que eu nasci. Cada ser humano tem sua personalidade ali que você vai desenvolvendo, né? Mais calmo, meu irmão é mais calmo, é mais calado, eu sempre fui tagarela e sempre fui hiperativa, né? É uma coisa que minha mãe conta que é até engraçado, né? Quando tem dois filhos, né? E eu nasci assim, uma bomba explosiva, né? Comecei a andar com 10 meses, sempre fui assim, chora, incomoda, quer dormir na tia 2 da manhã, liga chorando que tem que buscar, porque, sabe, tipo, uma criança assim, tipo, hyper. E o meu irmão, o meu oposto, meu irmão mais novo.
Então é muito engraçado que ela levou meu irmão até no médico pra ver se por que ele não estava andando ainda com 13 meses. Coitado. Coitado, o médico falou, não, é normal, é sua filha que começou a andar mais cedo. Não, e as Ela mulheres se desenvolvem mais cedo, via de regra, né? então assim, e são momentos, eu falo assim, eu tive essa oportunidade de fazer esporte, né? Então, são como que eu vivenciei o meu processo de desafios familiares com 12, 13 anos, quando tudo começou, e o meu irmão ainda tinha 8. Então, como uma criança de 8 anos absorve, como uma criança de 12, 13 absorve, a minha irmã que era mais velha com 16. Então, ok, são histórias da vida, como eu sempre falo até para os meus sobrinhos, hoje eu tenho essas conversas às vezes, né? O meu sobrinho mais velho falou, ó, a sua vida tá na sua mão. O que passou, passou. Passou, tá lá, tá na caixinha das memórias, entendeu? É só experiência. Agora, o que você vai fazer agora, você não pode falar assim, porque eu não consegui lá atrás, que eu não vou conseguir agora. Eu falei, não, peraí, separa, né? São experiências, só isso. Todo dia você tem uma experiência nova de vida. Então, assim, o que você vai levar daqui? É só não repetir. Eu falei, você quer que dê certo? Deu errado? Deu. Então, não repete, faz melhor. Né? Eu falo assim, cada dia uma coisa nova. Tipo, tá se sentindo bem com isso? Tô. Então continua fazendo. Não tá? Muda. A gente é capaz. Às vezes a gente fica muito preso. Eu vejo que eu tive fases dessas, de você ficar preso num lugar que não tá bom, porque você acha que tem que ser, mas eu falo, não, peraí, né? Você pode se movimentar. Você pode andar para lá. Tem várias outras estradas para você pegar. Não, não é obrigação. Né? Eu acho que uma coisa que eu sempre ensino, eu não tenho filho, né? Mas que eu ouvi com os meus sobrinhos falar assim, não é obrigado a andar nessa rua. Tem várias outras. Eu prefiro pegar trilha que pegar o asfalto. Então já é uma mudança grande. Mas enfim, eu acho que realmente a gente se molda, mas eu acho que mais importante do que só lembrar do passado, das histórias de vida que te fizeram ser quem você é sempre você voltar para o presente para ver quem você é hoje, o que você quer. É uma coisa que eu estou sempre realinhando comigo mesma, tipo, porque as pessoas falam em comodismo, né? Mas eu falo, não, a gente se acomoda um pouco em algumas situações, e aí você tem que estar sempre revisando. Fala assim, não, mas espera aí, a vida é curta, né? Às vezes, então vamos lá, é o que eu tô agora, é isso que eu quero? Eu tô feliz, não tô feliz? Até porque feliz para mim também é uma palavra complexa, né? Felicidade, o que é felicidade? É uma história complexa. Mas assim, ok, tô me sentindo bem? Tô. Então tá bom, continua. Mas para, tipo, às vezes eu acho que nós, seres humanos, temos mania de viver muito do passado, né? De voltar muito, de usar o passado como referência, sabe? De ficar voltando. Eu falo, meu, passado, já foi, entendeu? Foi legal, não foi legal, não importa. Tipo, não repete o que foi ruim, pode até repetir o que foi bom, mas, tipo, volta sempre pro presente, né? Põe os pés no chão de novo, os pés no chão de novo e vê onde você está e o que você quer continuar. Porque a gente não vai dar tempo de fazer tudo que a gente quer. Eu não vou ter tempo, entendeu? Não, obviamente você não. Nesse período que eu tenho vida útil, é muito interessante, né? Eu vou falar uma história bem curtinha, que é muito legal. Eu tenho um senhor de 80 anos que estava morando na mesma casa que eu estava morando. Eu tenho um roommate, eu tenho, né, uma casa grande que eu estava morando com mais 3 pessoas. E ele era pai do cara que gerencia a casa, assim. E ele estava morando lá. E a história dele eu adorei, porque assim, ele tem 79 anos. E ele foi parar no Camboja para viajar, para passear. E aí veio a pandemia, ele resolveu não voltar, ficou por lá, se apaixonou por uma mulher lá, entendeu? Tipo, mais nova, mas estava apaixonado, estava felizão da vida e voltou para cá. Voltou para cá, chegou no monte de bomba e pequenos problemas familiares, do filho com terreno, outro filho, não sei o que, blá, blá. E ele estava conversando comigo todos os dias, ele queria desabafar, e eu estava ali, né, ouvindo as histórias dele, que são ótimas. É uma pessoa de 78 anos com experiência de Uma vida. maravilha, meu. Aí me conta, daí eu, Steve, você deveria voltar para o Camboja. Você tava super saudável. Ele falou, eu engordei aqui, fiquei estressado, tô comendo mais, ganhei 20 quilos, ganhei 15 quilos. Eu falei, o que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, volta pro Camboja, volta pro sua namorada, vai lá viver feliz. Eu falei, por que você tá aqui? Eu falei, você já se perguntou por que você tá aqui aí? Ele,
sabe que eu acho que eu vou voltar e não sei o quê, blá, blá, blá. Aí ele me mandou uma mensagem, falando assim, Daiane, comprei minha passagem pro dia 21 agora. Uau! E a gente nessas conversas todas, todos esses últimos 3 meses. E eu falo, a vida é hoje. A vida é hoje. Né? Então, foi uma experiência legal com ele, de falar assim, não, realmente, você tem 78 anos. A gente, com 78 anos, o quanto de vida útil fisicamente a gente já tem para fazer as coisas que a gente gosta, É. né? Eu falo, então assim, a gente tem que aproveitar, eu sempre escrevo, às vezes no meu Instagram, o meu acidente me ensinou muito isso também. Quando Eu você queria que você passa. falasse do acidente, né, você machucou o antebraço, quebrou acho que em vários Eu tive uma lugares, né. fratura exposta no antebraço e trinquei o quadril. E eu fiquei 1 mês numa cama de hospital, mais 1 mês de cadeira de roda, fiz 4 cirurgias no braço. Foi um processo praticamente de 2 anos inteiros entre fisioterapia, volta à cirurgia de novo, fisioterapia, volta à cirurgia de novo, né? Se recupera, muda a profissão, muda um pouco o que eu fazia, porque eu não tinha como trabalhar, né? 1 ano com pino no braço para fora, Nossa, e aquela gaiola, né, que chama pra fora. aquele negócio para fora. Então, os primeiros 6 meses eu, né, tranquei a faculdade, foi todo aqueles processos. 2 vezes eu tranquei a faculdade por 6 meses, que foi tipo intempéries da vida, né? A Aquela, vida como ela é, tipo aquela, né, como é que fala? O roller coaster, até esqueci o nome em português. montanha-russa. É uma montanha russa. É, eu caí, o meu acidente foi culpa minha, porque muitas vezes me perguntam, né? Um acidente na escalada. Ah, foi na rocha, foi. Eu caí uns 10 metros, altura de um poste. Caí no seco, pum. Ah, você Naquela. bateu na no chão? Eu caí no chão. Ai, Eu caí. E eu tive a achei que você minha. tivesse caído acordada, assim, sabe. Não, eu caí no Uma chão. acordada, né, uma corda. Foi uma cagada. Analisando hoje, eu não lembro, mas analisando a situação do acidente, eu fiz alguma coisa errada na minha troca de mosquetão na hora que eu estava montando meu rapel e eu estava num platô, numa areazinha que eu poderia me equilibrar, então eu não estava completamente presa, eu estava presa na parede, estava na minha cadeirinha, que o processo da escalada, bem resumidamente, para as pessoas entenderem, você sobe a parede, um primeiro escalador, põe as proteções, né? Chega lá no final, põe os últimos 2 mosquetões, lá as últimas 2 espécies, e desce, né? E o teu colega te desce ou você desce de rapel. Aí o segundo escalador vai, as proteções já estão na parede, eu só tenho que passar a corda, né? E você para lá em cima, você se prende na parede, nos grampos que já estão lá na parede, que são fixos, né? Não saem de lá, que é a proteção de segurança do final de cada via. E aí você tem que montar todo um sistema técnico, né, com a corda, mosquetão, para você fazer um rapel e descer, limpando, que a gente fala, a via, tirando daí todo esse material que eu usei para subir. Então, o Aham. segundo sempre faz a missão da limpeza. E eu estava em segundo, meu amigo subiu. Mas juntando alguns aspectos que você tem que tomar cuidado num esporte tão técnico e tão perigoso. Não é que a escalada seja tão perigosa, porque equipamento é super seguro, né? É que nem carro. Carro é super seguro? O carro é super seguro. Mas um erro humano, Exato, somos nós quem colocamos a nós mesmos em risco, é. a escalada é a mesma coisa. É super seguro, mas um erro humano. Então, assim, era um evento, tava 30 graus no calor, tava quente, a gente estava escalando às 5 horas e meia, já diretão, tava cansado, né? Eu tava com pressa de ir embora, eu tava com pressa de ir no banheiro. Eu falei pro meu amigo, eu falei assim, ai, eu preciso ir no banheiro, preciso fazer xixi. Ele falou, já acabou, né? Tá 3h30 da tarde, tá calor, tô cansada, acho que chega, né? Não vou mais escalada. Ele, não, vamos fazer só mais essa última parede, é super legal, é curtinha, é nova, essa via é muito legal, vamos fazer. Deu, foi aquela coisa, aquela indecisão, e eu falei, então tá bom, então vamos lá rapidinho fazer. E o rapidinho, na situação do cansaço físico, da pressa, fez eu fazer cagada, né? Tipo, eu cheguei lá em cima para limpar, ele subiu, desceu, aí eu subi, fiquei parada lá em cima para arrumar o equipamento para descer, e alguma coisa errada, que eu não lembro exatamente o que foi que eu fiz. Só sei que eu sentei na cadeirinha, e quando eu sentei na cadeirinha, eu vim para baixo. A minha sorte é que quando você cai para trás, né, você está sentada na cadeirinha de escalada e cai para trás, a tendência é você cair sentada, né?
Mas existe uma tendência automática de você olhar para o lado, de você, né? Você olha para o lado. Nesse E meu, pôr a mão, né. e aí eu pus a mão. Então foi aquele milissegundo que eu olhei para o lado. Eu gritei, né? Tem uma filmagem só do meu grito, né? Muito antiga, que nunca ninguém me deu essa filmagem, na realidade. Porque eu queria tentar entender, né? Eu sempre quis tentar entender, mas ninguém filmou. Naquela época, 2001, não existia tanto celular. É. Senão eu tava nas redes sociais fazendo sucesso. Com o meu tombo, porque todo mundo. Mas enfim. Aí eu caí e o processo todo foi bem estressante, mas eu realmente não lembrava o que eu fiz, né? É mais pela lógica do que poderia ter acontecido, como a corda estava na parede, eu já tinha montado o sistema. Então foi na hora de colocar o mosquetão do rapel, foi alguma coisa errada que eu fiz ali. E aí foi sorte que eu olhei para o lado. Quando eu olhei para o lado, a coluna inteira girou um pouquinho. Então quando eu caí meio de lado. Eu não caí sentada direto, que foi o que evitou eu ter, sei lá, ficar paraplégica ou qualquer coisa parecida, entendeu? Eu tive a sorte de cair de lado. Quando eu virei de lado, eu bati o quadril. Então a compressão no quadril fez eu quebrar, trincar, na realidade, a minha pelve. E aí o meu braço, que apoiou, sorte que eu tinha o braço forte, escaladora, os meus tendões eram fortes. Eu não rompi tendão, nada, só quebrei os dois ossos muito bem quebrados, né? E aí eu fiquei no hospital em Londrina, interior do Paraná. Eu fiquei um mês no hospital, deitada na cama. Você estava num lugar de fácil acesso, te resgataram logo ou teu amigo ainda teve que te Não, carregar de foi, alguma foi maneira? 15, foi rápido, porque a pedreira que estava acontecendo o evento era dentro da cidade, uma pedreira desativada, então Ai, era que bom perto, assim, também, né, foi. porque se é num lugar remoto, Não, não era. Não. E aí foi 15 minutos. O 15 minutos para me pegar foi rápido. O problema foi ficar no corredor do hospital por algumas horas, porque o hospital é público. Santa Casa. Então foi assim. E aí a minha bexiga estava cheia, lembro. Eu não fui no banheiro porque eu estava com pressa. Eu quase estourei minha bexiga. Então, a história toda de hospital, gente, o que você aprende quando você tem um empenho desse na vida, quando acontece um acidente, é inevitável que o meu cérebro, quando eu passo alguma situação ruim, que o meu cérebro não volte lá para falar para mim assim, tem coisa pior. Sabe? Não tem como. Cada vez que eu passo por alguma situação, ou tem algum amigo meu passando uma situação difícil, eu falei, gente, tudo é passageiro. Nada é pra sempre. Entendeu? Nada. Quando eu ficava em depressão, você tem meio que umas mini crises de depressão, né? Quando você tá numa situação assim, quando começa a demorar muito você se recuperar e ter uma vida normal de novo. E você fica meio deprê, mas eu nunca precisei tomar remédio pra nada, mas assim, eu lembro de ter fases difíceis, emocionais, e sempre me passar a mão em mim mesma, falar, calma, Daiane, calma, né? Tipo, você não tá tetraplégica. Isso não é para sempre, né? Você tá numa cadeira de roda, você tá passando uma situação difícil, mas não é para sempre. Não é, você vai voltar a andar, você vai voltar a escalar, você vai voltar, né? É o diria um aprendizado. amigo meu, Daiane, diria um amigo meu: "Ainda bem que você caiu da pedra desse jeito", né, que não Sim, foi de outro jeito, porque você poderia não estar aqui ou você poderia estar numa situação ainda com muitas sequelas, né. viva, mas com sequelas que dificultam mais um pouco ainda a vida, né? Então, assim, eu falo, como você mesmo comentou, né? A vida é isso, a vida é os altos e baixos, ninguém tem vida perfeita, cada um tem um problema diferente, tipo, né? A vida perfeita existe? Não, não existe, acho que para ninguém. E cada um vai ter suas dificuldades, e como você encara isso é que é o grande lance. Eu falo, tudo que aconteceu comigo é o que me faz, né, ser quem eu sou hoje, ou ter a visão de vida, ou a visão de momento que eu tenho hoje. Eu aprendi a ter a visão de momento. Tipo, eu curto o momento. Ah, eu penso no futuro? Penso um pouco, mas não muito. E eu tento também não viver do passado, porque eu sei que o passado já foi e eu não quero ficar lembrando. Tipo, por exemplo, lembrar. Eu sempre brinco às vezes, psicólogo, né? A gente tem umas ideias. Isso até a Elaine, que fala muito sobre isso, ela tem uma visão muito interessante também de vida. E muitas vezes, quando a gente começa a falar de alguns assuntos difíceis, ela fala assim: você quer voltar lá? Você tem certeza? Eu não preciso saber disso.
às vezes eu vou contar alguma coisa para ela do passado, alguma coisa que não é muito boa, a gente começa a contar a história, né? Até do acidente, quando a gente começa a falar, eu não ligo de falar, porque eu acho que é um aprendizado. Às vezes você teve uma experiência na vida que você acaba mostrando para as outras pessoas uma coisa, né? E isso para mim é o mais importante do meu acidente. Tipo, sempre lembre que nada é para sempre. Tem coisas que vão ser, mas em geral não são. Às vezes quando você monta um monstro, né, um problema que você tem, que você faz um monstro, entra em depressão, fala, calma, né? Tipo, tem coisa pior. Por exemplo, aniversário, né? Eu falo que tem 2 aniversários, né? Você comemora aniversário. Ai, mas eu não pude nem fazer festa porque não sei o quê, blá blá blá, né? As pessoas reclamam de umas coisas aleatórias assim. Eu falei, gente, você tem 4 patas funcionando. Você tomar uma cerveja sentado na mesa, feliz e contente, embaixo de um teto, com um amigo, é uma excelente forma de comemorar seu aniversário. Eu falei assim, porque uma das coisas que eu aprendi com o meu acidente foi isso, tipo, eu valorizo ir no banheiro sozinha. Eu valorizo, sabe, tipo, não precisar de ninguém para me ajudar para fazer nada fisicamente. Porque a gente sabe o quanto isso é difícil para as pessoas que mudam a vida quando É, acontece um acidente grave que mudou para sempre a sua vida, seu estado físico. A gente esquece de valorizar o quanto o meu estado físico é importante. A minha ansiedade com relação a treinar quando você está lesionada mudou também. Porque você, eu tô lesionado. Tipo assim, eu vou perder meu condicionamento porque eu vou não sei o quê, porque blá blá blá, porque eu não vou correr. Eu falei assim, é para sempre? Não. é. Vai Então passar. relaxa. Vai ler um livro, vai ouvir um podcast, vai fazer alguma coisa, aprende outras coisas, né? E que isso vai passar. Então, assim, essa passagem eu acho que me ajuda muito passar por outras situações na minha vida mesmo, tipo, outros momentos, né? Você não precisa cair de novo, ou ninguém precisa se machucar. Se você começar a prestar atenção um pouquinho nas histórias que você escuta, né? Mesmo nos podcasts, histórias da vida de outras pessoas que tiveram também outras coisas complexas na vida, fala, meu, é cada dia. Aproveita cada respiração que você dá, todos os dias, feliz e saudável, que tudo que você pensar que você tem de problema a resolver hoje que te estressa, você sempre fala assim, é para sempre? Não, não é. Então, relaxa. Passa, respira e vai. Daiane, você teve em Chamonix, você foi para a Suíça, você fez a trilha de Chamonix, de Mont Blanc, do Mont Blanc, você Aham. eh, escalou com o Niklevic lá na Escalei. Suíça, você morou no Canadá, foi instrutora e instrutora de esqui para pessoas com deficiência. Cara, o teu currículo é cheio de coisas assim mundiais, Aleatórias. internacionais, né? Não, aleatórias não. Tem É, um fio da meada que é o fio da meada outdoor, né? é porque assim, independente de onde eu esteja, o que que eu posso aprender? Né? Eu vou para outro país. Eu cheguei no Canadá sem falar inglês. Eu sabia falar cat, dog, E banana. ice cream, banana, good morning. E aí eu falei, pô, eu vou aprender inglês. Eu não vou fazer escola. Que na época, na realidade, eu fui porque o meu ex estava fazendo um curso e eu estava lá junto e tive a oportunidade de ter um visto de trabalho. Eu falei assim, eu vou fazer alguma coisa aqui, trabalhar, porque não tem como viver nesses países sem fazer um dinheirinho, né? Porque não tem É, como sobreviver com o nosso dinheiro um dólar. Aí eu fiz algumas amizades e tal, e eu falei assim, meu, eu preciso achar um jeito de estudar. Daí eu falei, eu vou estudar, porque quando você estuda, eu vou aprender língua. Fiz curso de personal trainer, eu fiz o curso de performance em treinamento. A maior parte dos cursos eu fui fazendo online, né? Porque eu estava em casa, ele me dava a oportunidade de estar estudando e aprendendo inglês, e era mais difícil, né? Porque é tudo em inglês. E as provas, então, foi um desafio a mais, né? No primeiro ano eu fui lá, comecei a estudar, falei, eu sei que é a minha língua, porque é a língua da educação física, né? Então era um pouco mais fácil. Mas as provas foram bem difíceis, assim, mas eu fiquei feliz que eu consegui passar. E daí eu fui descobrindo, assim, tipo, eu queria esquiar. E falei, pô, esquiar é muito caro. E o resort de esqui que tinha perto de Kamloops era um resort grande, é o segundo maior resort de esqui do Canadá. E ele tem os projetos, né? Os projetos com esqui adaptado para deficiente, tem o projeto do próprio Ski Patrol. Eu queria desde o primeiro ano entrar no Ski Patrol, né? Na equipe de resgate, que eu gosto disso, já estava no Brasil, já tinha feito curso. Só que o meu inglês não era suficiente para isso ainda, né? Era um pouco mais chique, você tem que falar no rádio, né? Essas coisas. Eu conheci uma moça, ela falou assim, não, mas por que você não faz o curso para trabalhar com as crianças?
com o esqui adaptado para deficiente, e aí você vai trabalhar em grupo, você não vai trabalhar sozinha, você não vai precisar ficar com rádio, tipo. Aí eu falei, bacana, né? Aí fiz um curso também, uns 2 meses de curso para trabalhar com esqui adaptado para deficiente. E eu já sabia esquiar, porque, né, eu sempre fui brincar ali na Argentina, uns 4, 5 anos seguidos, então eu tinha um esqui intermediário, assim. E aí foi uma experiência super legal. Trabalhei com autista, trabalhei com criança com síndrome de Down. Foi uma experiência, para mim, como professora, maravilhosa, assim, sabe? De você ver como um corpo aprende, independente da cabeça, como que o esporte é tão útil para toda e qualquer criança, independente de ela ter algum problema físico, emocional, mental, não importa. A alegria do aprendizado é uma alegria imensa. Todo humano ama aprender. E quando você consegue passar isso para frente, é muito legal. E aí eu passei a temporada, porque daí eu ganhava o passe da temporada de esqui. Claro. Então, eu trabalhava 100 horas na temporada, e dessas 100 horas eu podia usar quando eu quisesse, né? Então eu falei assim, é a melhor troca que você pode fazer. Você mora em outro país e você tem tempo. Tipo, nem é tanto tempo, porque todo final de semana, se você dedica um dia inteiro, você no final da temporada, você faz as suas 100 horas. Então, você trabalha no final de semana. E no outro ano, eu trabalhei daí no Ski Patrol, né? Na patrulha de primeiros socorros do Ski Resort, porque essa era uma oportunidade também de aprender mais, né? Eu falo, eu sempre gosto de aprender. Eu viajo, E tem que você já estava aprender. falando inglês no nível que precisava, né? Aí eu já estava no nível que precisava, e eu já tinha curso de primeiros socorros em áreas remotas, eu tive que refazer ele, né? Eles davam pra gente o curso, e aí você também tinha que ver o nível de esqui que você tem para poder ver se você ia ficar na montanha inteira ou não, né? Que eles chamam de all-terrain, você vai ajudar a monitorar a montanha inteira ou só a área mais baixa, né? E eu queria fazer a montanha inteira, né? Claro. É uma prova, é engraçado esses challenges, né? Quando você tem uma mente de competição, uma mente de atleta, você quer sempre fazer melhor, não sei, eu queria, falei, não, eu tenho que conseguir. E eu fiquei feliz que teve os canadenses que não passaram e eu passei. Eu falei, opa, até que não tô tão ruim assim. Mas aí foi uma experiência super bacana trabalhar com isso, né? Você desenvolve muito, tanto o inglês, né? Porque eu trabalhava com muito australiano, tem muito australiano que vem para os Estados Unidos fazer e trabalhar nesse resort. E aí eu aprendi um pouco melhor inglês, aprendi mais alguma coisa, né? Então foram 2 anos de uma experiência bacana. E aí eu fui parar em Chamonix em 2019. Chamonix foi o resultado também. Eu me separei, estava meio patinando na vida por uns 2 meses, meio emocionalmente afetada com as mudanças todas, né? Porque foi, né, um relacionamento de 13 anos que acabou, então eu estava realmente bem emocionalmente afetada com tudo aquilo, e eu falei, preciso fazer alguma coisa diferente. Minha vida, eu não tô conseguindo me estabilizar aqui, eu preciso fazer uma coisa nova. Né? E eu não tinha muito dinheiro, na realidade, né? E eu precisava ver o que eu ia fazer da vida, porque eu tinha me mudado, né? Eu tinha que, né, Nessa montar meu viagem para o Canadá, apartamento. por exemplo, você continuou dando personal ou você parava de dar aula para se dedicar 100% ao que você estava fazendo Nesses no 2 Canadá? anos eu comecei, mas eu percebi que quando eu vou para outro país, eu não consigo dar conta de ficar com muito aluno. Sabe, eu montava planos online, alguns. No começo eu tentei manter as minhas aulas, mas por causa da diferença de horas e algumas coisas assim, eu comecei a levar o tempo, mas chegou uma hora que eu falei, não, vou. O Canadá foi uma coisa que eu parei de dar aula, né? Depois eu Entendi. acabei voltei com todos os meus alunos, porque você cria um vínculo muito grande com alunos, né? Que Uhum. viram seus amigos. Então, por mais que eu saí, depois eu voltei dando aula para todo mundo de novo. Foi muito legal. E a França foi um período que eu também, meio que todo mundo sabia que eu não estava muito bem, e eu falei, eu preciso sair, não sei quando que eu volto. Eu acho que eu volto em um mês, porque o curso era de uma semana. Eu falei, eu comprei a passagem para um mês. Mas quando eu cheguei lá, eu sabia que eu não ia ficar um mês. Porque assim, eu fui ficando, entendeu? Eu fui ficando. E aí eu falo que essa coisa da energia da nossa mente focar numa coisa, eu quero isso, eu acredito muito nisso, porque quando você quer muito e você realmente parece que você vai botando energia, as coisas parecem que vão puxando para você para que ela aconteça, entendeu? Eu não sei como isso funciona, mas eu sei que funciona. Tipo, eu tava na última semana em Chamonix, eu fiz amizade com uma australiana que tinha casa lá em Chamonix. E aí o mais engraçado de tudo foi que eu saí correr com ela, porque ela me ligou para correr com ela. Ela falou, ai, Dani, você pode correr comigo? Ela fez curso comigo. Você pode correr comigo e tal? Eu tô precisando sair. Eu falei, claro, vamos correr.
Aí fomos correr, ela começou a chorar, me contar a história de vida dela, que ela tava passando. Eu falei, sou muito psicóloga, né? Eu sou professora psicóloga. Aí ela perguntou pra mim, e você? O que você tá fazendo? O que você vai? Quando você vai embora? Eu falei assim, olha, eu vou ter que ir embora semana que vem, mas eu não queria ir embora. Dela, então não vai, fica morando comigo. Eu tenho casa aqui, você não precisa pagar nada, me ajuda a limpar a casa, me ajuda a cuidar das meninas, ela tinha 2 meninas de 8 e 12, super queridas. Me ajuda a cuidar das meninas, que fica lá em casa quanto tempo você quiser. Aí eu falei, ups, acho que eu vou ficar. Aí nisso É o eu comecei passarinho a. que voa, o passarinho do antebraço, do teu É o meu antebraço aí que passarinho, porque voa para onde o é, vento te levar. foi isso que aconteceu, porque esse passarinho eu fiz após eu me separar, e foi uma marca de um momento especial na minha vida, porque foi um momento especial, 13 anos com alguém, e agora eu estava livre de novo para poder fazer o que eu quisesse. Então o passarinho foi meio que, né, essa marca. E foi o que aconteceu. Eu voei e comecei a pipocar por aí, né? E aí Ô, Daiane, você então não, Daiane, você não programou ir para escalar, ir para o Mont Blanc, você não programou, quer dizer, você programou ir, mas não ficar todo o tempo que você ficou. eu programei fazer coisas em Chamonix. Eu falei, eu vou aproveitar o máximo que eu puder. Eu vou fazer o curso, mas eu vou tentar escalar, eu vou tentar ir para montanha, eu vou tentar fazer trilha. Eu sabia que a Trail do Mont Blanc era uma possibilidade, mas só se eu ficasse mais, porque as trilhas só abrem depois de julho. Eles são bem chatos lá com relação à época que você É. pode fazer a Trail do Mont Blanc. Aham. E eu falei, bom, se eu ficar até julho, porque eu cheguei lá no final de maio, se ficar até julho eu tenho tempo de fazer. E aí nisso eu fui programando coisas, só que aí eu fui conhecendo pessoas, comecei a escalar de novo na rocha, conheci algumas pessoas, e aí o Valdemar surgiu assim também, que ele estava terminando o projeto dele de 82 cumes, né, dos 4.000 que ele queria fazer, que ele não tinha conseguido terminar, ainda faltava algumas montanhas, acho que 12 montanhas. E aí ele tinha ido com um amigo que fez umas, aí o outro amigo fez outras, mas teve que ir embora antes. E daí eu vi que ele estava lá perto. E aí eu também Você já o mandei, oh, conhecia de sim, ele é de Curitiba? Curitiba, uhum. Aham, Ele tá. escalava lá na academia também, então a gente também treinava junto. E eu também treinei ele, dei alguns treinamentos para ele também, de personal, assim. E aí eu mandei mensagem, falei, você tá aí, qual montanha que você vai escalar e tal, né? Ele falou, não, tô precisando de parceira. Parceiro para escalar, tô faltando não sei quantas. Eu falei, bom, eu tô livre, vamos escalar. Aí a gente fez 11 montanhas, fizemos 11 montanhas de Caramba, quatro cara, achei que tinha mil. sido uma só. Não, a gente fez 11 montanhas juntos, a gente quase fechou o projeto dele, só que faltou duas, que o tempo não ajudou, porque tá tudo derretendo muito, né? A gente, inclusive, fez o Mont Blanc pelo lado italiano, acho que pouca gente fez essa montanha. Vamos a ser os primeiros das coisas, né? Acho que foi a primeira brasileira a fazer por esse lado, porque é mais difícil, você tem que subir 4 montanhas de 4.000 para você poder, você tem que dormir na parede, você faz 2 montanhas de 4.000, dorme no meio do nada lá num col, e depois faz mais duas para fazer chegar no cume do Mont Blanc por trás, né? O que foi muito legal, foram 2 dias que a gente ficou junto escalando, foi uma escalada mais técnica, assim, muita gente fala da graduação de escaladas, né? Fala assim, mas as montanhas são quarto, quinto grau. É quarto, quinto grau de montanha que é técnica, que é difícil no aspecto segurança, porque é muito quebradiça, né? Aquelas pedras vai derretendo, vai quebrando. Teve grupos que não fizeram o nosso caminho pela crista, tentaram ir por baixo, e a gente via as luzinhas dos escaladores na língua de gelo, e eles não subiram, porque estava caindo muita pedra. Então a gente veio por cima pela crista e conseguiu fazer a escalada do Mont Blanc por aquele lado, porque a gente estava em cima, não veio por baixo. Então, e foi uma experiência bem massa. A gente chegou às 6 horas da tarde no cume do Mont Blanc, não tinha ninguém, um vento, assim, e descemos de noite ainda pelo lado para chegar pelo outro lado. Então foi super legal essa escalada. E, e aí a gente fez, aí acabou a temporada literalmente, porque as outras duas eram muito complexas pelo clima que estava lá. E daí ele não terminou, tanto que ele terminou só no passado, as Uhum. outras duas. Com outro brasileiro que mora na Suíça também, que fez parceria com ele, e eles terminaram a escalada.
E né? aí eu fiz isso, daí eu fiz dei a trail do Mont Blanc, eu tava no relógio contando quanto que eles iam abrir. E eu queria treinar, porque como eu tinha feito a Great Divide Trail com o Elias, metade, né? Que a gente teve uns BO no meio do caminho, câmera caiu na água, foi umas coisas ruins que E a aconteceram. Rose participou, chegou a participar ou a Rose não foi? Eu não Não, ela entendi. não foi, Ah, porque o Elias tinha pensado em nós três. E ela aham, meio tinha topado ir também. Só que aí ela teve. Ele me falou que ela teve algum problema pessoal, aham. marido, sei lá, filho, e aí ela não podia mais ir. Tanto que a data, a gente tinha escolhido a data de saída, que foi 6 de junho, mais por causa dela. Só que é muito cedo. Ainda tem muito gelo, tá muita água alta, sabe? As águas estão derretendo muito gelo, ainda tá muito alto os rios. Mas a gente acabou indo. E aí ela não foi. Então, assim, quando eu fiz a trilha, eu achei muito legal. Eu nunca tinha feito uma trilha de longa distância. Foi a primeira experiência que eu tive com a Elias na Great Divide Trail. E eu falei, Fizeram nossa, 600 quilômetros numa pegada só. que tem 1.200, né? A gente foi até bem, e é bem, foi quase metade do caminho ali, mais ou menos metade do caminho. Tinha um bom trecho ainda. Mas a gente acabou indo para a cidade, teve um cruze de rio muito complexo que a gente fez, ele acabou escorregando, a câmera caiu na água, celular, sabe? E aí, tipo, ele ficou meio decepcionado porque ele queria muito terminar e fazer a trilha para escrever o livro, né, das Rock Mountains, sobre a trilha. E ele falou: eu preciso da minha câmera, né? Tipo, infelizmente isso aconteceu, e aí ele meio que falou: não, eu volto no que vem, termino no que vem, não sei o quê. E eu até queria terminar sozinha, eu tinha tempo, eu tinha me programado para ficar 2 meses fora. Mas como eu nunca tinha feito nenhum true hike sozinha, eu fiquei apreensiva de fazer sozinha, porque daquela área para cima tem muito mais urso. Quando você entra em Lake Louise, você entra para aquele lado de Banff, é muito mais urso. E eu falei, meu, tudo bem que eu morei no Canadá, mas true hike sozinha, no meio de um monte de urso. Aí, né, eu falei assim, acho que não sei, eu não tava, até porque a minha mente, eu não tava, eu gosto de compartilhar, eu sou uma pessoa de pessoas, eu gosto de fazer coisas curtas sozinha, mas eu gosto de trilhas mais longas, eu curto, eu sou professora, eu gosto de ensinar, eu gosto de estar junto, sabe, então, eu, Você vai falando o tempo inteiro, Daiane? eu não sei, mas eu falo. E aí eu fui tagarelando assim, aí o Elias, tipo, desistiu, eu desanimei um pouco, daí eu fiquei com medo de ir sozinha. Eu falei assim, bom, não tava com a minha mente preparada pra ir sozinha, não foi isso que eu programei mentalmente pra fazer. Não é. Aí eu desisti. Daí, beleza. Daí no outro ano, aí quando foi essa especial temporada na França, teve a oportunidade de fazer a Trail do Mont Blanc, mas eu não queria demorar muito. E eu queria ir de barraca, não queria, né, não queria gastar dinheiro com os huts. É muito caro fazer a trilha do Mont Blanc parando nos huts, né? Parando nas Uhum. casinhas. É super legal, você faz amizade com as pessoas, blá blá, mas assim, falei, não, eu preciso treinar. E eu quero ficar mais São quantos forte. quilômetros? 170. E daí eu falei, eu quero ficar mais Ah, forte. é o percurso Da do prova. TMB? Uhum. Uhum. E eu falei assim, eu quero conhecer o percurso, eu quero ver se eu consigo dar conta de fazer mais rápido, até porque como corredor eu também queria ter essa noção de quanto é o desgaste físico de fazer esse percurso. E eu falei, tentei ser bem minimalista, minha mochila pesou 9 quilos, com tudo e mais comida para 4 dias. Eu programei fazer em 4 dias. Eu fiz em 4 dias e meio por causa do clima, porque na última noite choveu muito raio, e aí eu resolvi, tipo, descer para chamar. Eu tava pertinho, faltava 15 quilômetros. Só que eu tava Hum. lá em cima, preto, céu, raio. Eu falei, meu, não é o melhor lugar de eu estar aqui agora, né? Aí foi bem cansativo, porque eu desci 2.000 e poucos metros, desci tudo naquela noite. Era final do dia, umas 7, 8 horas da noite. Cheguei lá embaixo, dormi na praça. Ah, e voltou de novo Achei. para. Aí no outro dia eu voltei de novo, subi tudo de novo para terminar da onde eu comecei. Porque na realidade eu poderia ter terminado de Chamonix, né? Mas é aquela coisa, né? Tipo, não, eu vou fazer tudo. Aí eu desci E, e e subi de aí, novo. a gente vai ter que encerrar daqui a pouco, Sim. mas eu queria que você falasse isso, né? Desse true hike, eu nunca tinha ouvido falar e já fiz uma pesquisa, já entendi, que você explicasse Uhum. rapidamente o que que é, né? Aham. Para o ouvinte. Aqui no Endorfina, né, eu gravei com a Rose, que faz as trilhas, Uhum. os hikes e tal, mas Sim. não true hike. E que você falasse um pouquinho dessa história de você ter essa. E eu vi isso no podcast
da North Face, né, que você me recomendou, aliás, Uhum. muito legal, vou colocar o link no post dessa nossa conversa aqui lá no meu site, mas essa questão de que, cara, você vive essa sua vida em prol da natureza, demonstrando ser super forte, capaz, e tem essa questão de que, cara, na corrida de aventura, a gente já falou, mulher era Uhum. um, 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 Um um item de luxo. patrimônio, um item de luxo, não, era obrigatório, né? Era horrível isso, mas é É obrigatório. obrigatório. Que legal que a Shub, a Nora e, enfim, a Sim, Cris inverteram criaram a isso, equipe feminina. embora só teve uma, né? Pelo que eu sei que foi muito famosa, não sei de outras, mas É, enfim, eu queria que você falasse um pouco também dessa questão de que a mulher pode, né, desse protagonismo feminino. É um assunto que eu tenho sim, dado bastante atenção, visão. principalmente nos últimos anos aqui no Endorfina, porque, cara, eu tenho 2 filhas, né, sou pai de 2 Uhum, meninas, e a gente ouve as histórias na vida real, e fora sim. aqui do podcast, de mulheres incríveis. Aqui no Endorfina, Uhum, conheci cada vez. Eu me surpreendo, não no sentido de que as mulheres não são capazes, mas assim, eu fico cada vez mais empolgado com as histórias das mulheres, né? Por isso que eu estou fazendo sim. essa série quase que o ano inteiro só com mulheres. Uhum, Mas eu queria que você falasse um pouco disso, porque foi bacana ouvir vocês falando nesse podcast da North Face, que já tem alguns anos. aham. Inclusive, você teve um envolvimento com a Letícia, naquele evento só de É, mulheres, a Saltori, né? o Mulheres Outdoor também que eu fiz, que foi um evento grátis, foram 120 mulheres Então, com clínicas para cada esporte. não, eu Foi já tive super outras legal. mulheres aqui no mountain bike, no gravel, na corrida, que realizam esses eventos ou que promovem esses eventos assim. Fortalece. Porque, cara, não há razão nenhuma para as mulheres não estarem ocupando os mesmos espaços do que os homens e na mesma proporção, né? Eu Não. já sei disso, mas muita gente não sabe. Mas primeiro fala do True Hike, só para explicar para o ouvinte, É, e né, o o que 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 é. é, né? Muita gente ainda não conhece, não Exato, entende eu bem isso, nunca né? tinha É bom ouvido falar esse repetir. termo, não é Uhum. de true de verdadeiro, é true É de de passar, através, de um lugar para outro, é. né? Eles chamam aqui de section hikers, quando você não faz tudo. Você fala assim, eu fiz a Arizona Trail, eu fiz uma section. Então você não é um true hiker. Quando que você se É, chama um true eu vi hiker? aqui que tem uma É, polêmicazinha nesse sentido. aquela true hiker, eu sou true hiker. Eu até brinquei no final de um dos vídeos nossos. Eu falei, nossa, agora eu posso me chamar de true hiker, porque eu fiz o true hike. Mas é interessante, tem várias coisas a respeito disso. Eu falei pra você que eu sou uma tagarela, eu falo demais. Mas, enfim, Tá temos que ótima a terminar. conversa. Mas explica do True Hike, rapidinho, só o que que é para as pessoas, e fala dessa história da Sim. sua. Você é um exemplo, né, desse feminismo, não feminismo no sentido, né, assim, de uma mulher que faz as coisas, que vive a sua vida e tal. Mas primeiro fala do True Hike, senão a gente vai se embaralhar aqui. Sim, tá bom, falaremos. Agora, falo já? Não. Isso, explica o que que é o Tá True bom. Hike, só para quem não sabe, né? E você fez essa tentativa com o Elias, que foi não sei se é considerado um True Hike. Não é um true hike. É um True Não. Hike. É a Great Divide Trail. É, Uhum. mas depois você fez o Hard Duke, né? Esqueci agora o A nome. Reiduk. A Reiduk. Hayduke Trail. É. Mas fala É, primeiro disso. o True Hike, na realidade, surgiu há muitos anos já aqui, né, nos Estados Unidos, é uma coisa muito famosa, né? E o que eles chamam de true, a palavra true é através, né? Traduzindo em inglês. Então, você É que é sair igual de o um ponto. drive-thru do McDonald's, É do igual o Bob's. drive-thru. Você entra aqui e sai ali, né? E a mesma coisa na trilha. Então você faz trilha por partes. Cada trilha dessa, cada true hike famoso aqui nos Estados Unidos, ele é dividido em etapas, né? Em partes. Você conecta tudo. Quer dizer que eu fiz um true hike quando eu fiz a Hayduke agora. A gente começou em Moab e terminou em Zion. São 800 milhas. E a gente fez tudo de uma vez só. Então eu fiz um true hike. Mas você Eu posso poderia ter. ter feito em vários. Eles são 14 etapas. Tem 14 etapas. No livro são 14 etapas. Você pode escolher uma etapa, né? Arizona Trail, a Pacific Crest Trail, que tem até aquele filme da Reese Witherspoon que Witherspoon, fez. Aí tem a Continental Divide Trail, a Appalachian Trail. Então, os Estados Unidos é muito rico nessas trilhas de true hike, entendeu? Então, você pode fazer elas por partes ou inteira, mas você falar, tipo, eu fiz um true hike, é você fazer de ponta a ponta.
né? A trilha inteira. São Você tem que fazer a 2.400 trilha milhas. inteira, não importa se em 1 ano, em 10 tentativas, em Na 5. realidade, não, de uma vez só. Se você levar um ano fazendo ela, é de uma vez só. Ah, tem que Você ser numa pegada só. começou numa pegada só. Ah, tá. Eu Então entendi que você poderia fazer em etapas, não. você pode fazer em etapas, mas assim, tipo, daí não conta como um true Ah, hike. não, então, é. É que eu entendi que eu acho Ah, que a Rose faz muito isso, né? Acho que a Rose já fez algum true hike, ela não falou esse termo, eu não me recordo. ela fez a Pacific Crest Trail como true hike, fez inteira, sem parar, né? Começou e terminou em 2, Ah, 3 tá. meses, Então não sei quanto pronto. tempo, uns Aham, 5 meses. E depois a Arizona Trail, acho que ela fez também começou e terminou na outra tá, ponta. E tá. hoje a gente tem muito forte aqui nos Estados Unidos o FKT, que são os É, Fastest festa. Knowing Aliás, Time. acabou de ter um aí que tá aberto aqui, até aqui no meu. Eu não lembro agora Então, qual que assim, é. É, na pandemia, o site, que era uma coisa pequena, virou um monstro, assim, o FKT, porque agora é, tudo é FKT, todo mundo quer é, fazer FKT de é. tudo que as pessoas fazem, entendeu? Então é muito interessante essa mudança, porque agora essas grandes trilhas, o cara que fez a Pacific Crest Trail, agora que fez o FKT, em 46 dias, o que as pessoas em geral levam quase 5 meses para fazer, como true hike, caminhando todos os dias, quase, tipo, até chegar no final, os atletas de trail running, de ultra trail running, né, fazem em 1 mês e meio, tipo, é muita coisa, é muito rápido, é um estresse físico muito grande. Esse cara, ele fez, pelo tempo, você acha, ou não sei se ele divulgou, se tem vídeos, ele fez, tipo, trotando o tempo inteiro? Eles correm e andam, porque o FKT também tem 3 situações. Você faz com suporte, Ah, tá. um auto suporte ou sem suporte. Então eles chamam de self-supported, unsupported, não suporte. O que, que quer dizer assim? Com suporte, eu posso levar a minha equipe e a minha equipe vai me acompanhando e vai me dando comida, então eu vou Ah, vai carregar só uma comida, mochilinha bem tênis. leve. Esse é o modo que esse FKT rápido agora da Pacific Crest foi feito. Tipo, a pessoa vai recebendo vários suportes no meio do caminho, então ela não carrega peso, praticamente, né? Carrega coisas pro dia a dia, só para dormir. Vale uma coisa no FKT. Aí você tem o self-support. Eu não tenho a minha equipe, mas eu posso parar, comprar comida no caminho, eu posso parar, né, comprar coisas pelo caminho, ou alguém Nessas deixou trilhas aí, comida. igual no filme da Reese Witherspoon, você manda para o correio naquela cidade Manda uma pro mochila com mais comida, correio, com mais tênis, sapato. se com tênis, sapato, ou eu vou fazer unsupported, que é eu saio com a minha mochila, com tudo que eu vou Vai beber água do precisar. rio e Vou beber água do rio, eu posso até comprar água no caminho, mas eu não posso sair para a cidade, dormir no hotel, comer e voltar, entendeu? Eu tenho que fazer, eu não tenho suporte. Tudo que eu preciso é meu a Deus do comida que céu. está na minha mochila. Então a gente vai começar a ver cada vez mais esse tipo de doido aí, né? E vai começar a ver no Brasil, né? Porque está crescendo, mesmo que o Brasil não tenha trilhas de longa distância ainda tão conectadas, né? Existem projetos muito grandes já no Brasil de conexão de trilhas no Rio de Janeiro. O próprio Paraná tem alguns desafios grandes já de trilhas um pouquinho mais compridas, né? Que as pessoas fazem, mas o nosso terreno é muito pior, né? O terreno daqui é muito mais fácil, né? Então, É. comparado ao terreno do Brasil. Mas vai estar crescendo cada vez mais e é cada vez mais doido ver o que as pessoas fazem, entendeu? Isso é o que Fisicamente. tá te chamando a atenção aqui agora, até por conta da Eu Elaine. quero conhecer mais trilhas. A gente está com uma programação de fazer mais uma trilha longa no que vem, que é a Pacific Northwest, que é uma outra trilha linda. E essa trilha da Redux, nossa, foi surreal. É uma experiência física, Quanto tempo psicológica. esses 1.300 quilômetros? Foram 59 dias, com 10 dias, se você conta os dias de descanso, porque você encaixa os dias de descanso no meio, né? Você passa pela cidade comprar comida, você dorme, descansa melhor, e daí você continua, porque a gente tem esse self-support, né? A gente fez ajudando o nosso Como é que corpo um você, como pouco. é que você se programa em quanto tempo você quer fazer, mais ou menos? Você tem que sair com mais ou menos uma estratégia, né? São foram os 3 meses no mínimo de planejamento mesmo, assim, sabe? De estudar a trilha, porque essa é uma trilha que requer navegação, requer orientação, né? Foi por isso que eu me juntei com a Elaine nesse aspecto para fazer essa trilha especificamente, porque ela não é uma trilha que eles chamam de
Scenic Trail, né? Uma trilha famosa que tem nos Estados Unidos, que é a Arizona Trail, por exemplo, que o governo dá suporte, faz manutenção, tem as ONGs, tem os Trail Angels, né? Os anjos de trilha que ajudam Que colocando água legal. pelo caminho para a galera, porque é muito famosa e muita gente faz. A Haydock Trail é uma rota, ela não é uma trilha específica cênica, ela não é ainda assim. Então, tem muito lugar, é um mapa, entendeu? Você tem uma rota para seguir, você tem que ir desse cânion para esse outro cânion, mas não tem uma trilha bem marcada, né? Então, agora tem trilha dos viadinhos da montanha que você fala, aqui tem uma trilha. Então, é muito estruturar, assim, o quanto realmente dentro do Grand Canyon você consegue caminhar quando tá calor, porque lá é muito quente no verão, né? Então, assim, tá quente. Quanto em média as pessoas conseguem caminhar? Você começa a estudar a área, né? As pessoas E conseguem você fazer no deve máximo. encontrar informação, assim, em abundância na Tem internet. bastante, tem bastante. No máximo você vai conseguir fazer com uma mochila pesada 10 milhas no dia dentro do Grand Canyon, quer dizer, 15 quilômetros no dia dentro do Grand Canyon. E andando, né, do lado das trilhas no rio. Então você começa a fazer esse cálculo, fala, 5 dias mais ou menos, se a gente contar que a gente tem 80 milhas para fazer, Ah, vamos colocar um dia no meio de descanso. Pode ser que um dia eu faça mais, pode ser que um dia exato. eu faça menos. A gente chutou Claro. 15 milhas de média. E vocês Aí a gente fizeram dentro do que vocês haviam previsto, esses 59 dias? foi, e eu acho que foi até menos. A gente fez 2 dias a menos do que a gente tinha previsto, porque a gente teve que tirar 2 dias extras por causa da viagem de um dos nossos amigos, e aí a gente acabou queimando 2 dias, e a gente acelerou o passo um pouquinho, porque tudo tem permit. Os parques você tem que pedir Ah, permissão é verdade, a Rose e tem falou. que dar as datas. E aí você tem que estar pelo menos próximo das datas, né? Você pode estar atrasado ali um pouco, É, mas. tô lembrando. E o Grand Canyon não perdoa, né? Os Rangers estão assim de É, olho em você o tempo todo. Tipo, ser uma das 7 maravilhas do mundo, né? Muito bem controlado. Tipo, fica os guarda-parques ficam no rio, andando de bote, controlando a galera que tá descendo o rio, né? Ou não, se tem a permissão ou não. Então, assim, é legal, mas é assim, eu vou te falar que foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na vida. olha isso, meu. Essa trilha especificamente, porque O quando que que é difícil? O que que pegou nessa daí, por exemplo, na Hayduke? você carregar 8 dias de comida na mochila com mais 6 litros de água, você sair da cidade com 8 dias de comida, todo o teu equipamento para, que é muito, ser muito minimalista, se torna ridiculamente minimalista nesse tipo de trilha. E, e mais a água, deserto, você não saber realmente, você tem uma informação sobre alguns pontos de água, só que alguns deles você não pode contar com eles, porque é muito seasonal, tipo, é muito dependendo sabe? E aí você estuda qual que é a melhor época. Ok, aqui. Essa daqui você tem referências assim, fala aqui não, maybe não. Daí se não for essa, é só daqui 2 dias a água. Nossa, meu. Então você começa a valorizar a floresta atlântica e a chuva que a gente tem no Brasil. Meu, abundância, né, de A umidade. bunda. Fala, água é vida. O deserto te mostra o quanto água é vida, entendeu? Eu falo assim, não, olha, pode reclamar, tá alagando, tá não sei o quê, mas água é vida, entendeu? Não água, não vida. Tipo, aqui o deserto, ele te mata se você não tiver na hora, tipo, teve dias muito difíceis, eu passei mal, teve um dia que eu passei mal, tive problema com água, a água não tava boa, tive uma super diarreia, tive super problema estomacal, fiquei desidratada e eu tinha pouca água. Tipo, eu sobrevivi até a outra água, me arrastei até a próxima água, entendeu? Num calor de 45 graus. Então, assim, essa foi a dificuldade. Calor, água, carregar peso, entendeu? Tipo, como a gente fala em inglês, modo tough bitch, você é o modo de. Tipo, a gente escolheu fazer o modo difícil, porque existe o modo mais fácil de fazer essa Aham. trilha, que as pessoas colocam caixas, baldes com água e comida, enterram, elas vão antes, em algumas estradas que é muito seco, alguns cânions que não têm acesso muito à água, e as pessoas, aonde falta água, as pessoas vão lá antes e dão uma ajudadinha, né? Botam um fio na terra lá e quando for passar fazendo a trilha, sabe que vai ter água e comida naquele ponto. Então, muita gente nessa trilha faz uma coisa chamada cache.
que é colocar água nesses pontos. E a gente resolveu acreditar na natureza e no poder dela e falou assim, não, nós vamos achar água, nós vamos dar Meu certo. Deus do E céu. deu tudo certo. Agora fala para terminar dessa história aí da força das mulheres, né? Como é que foi a tua experiência de uma maneira resumida, assim, ao longo da vida, preconceito? Como é que foi com a tua família, uma família, né, de uma cidade do interior? Essa Ah, questão de sair, rodar o mundo, de querer ser professora de educação física, de ser dona do próprio nariz, é uma coisa que enfim, é aquelas coisas clássicas, né? Aquele tipo, ai meu Deus, as minhas tias sempre preocupadas comigo, né? Minha mãe também, mas assim, eu tive que, óbvio, mentir um pouco, né? É bem inevitável às vezes, né? Quando eu era mais nova, principalmente, tipo assim, não, vai não sei quem, vai um monte de amiga minha, principalmente que era um mundo muito masculino, com 16, 17 anos. Então, assim, a minha mãe sempre falava, com quem que você vai? porque ainda tem isso, né? Aí, tipo, com quem que você vai? Você vai pro meio do mato, sozinha? Eu cansei de ir sozinha. Eu não sei o que que eu tinha, não sei o que que eu tenho, na realidade, né? Desse ímpeto de estar conectada à natureza e me sentir bem e confortável sozinha nesse meio. É uma coisa que sempre me fez muito bem psicologicamente mesmo. Acho que quando eu era adolescente, eu ganhei muito essa conexão. Eu nunca tive medo de ir sozinha. Hoje, talvez em alguns lugares no Brasil eu tenha medo de ir sozinha. Ao mesmo lugares que eu ia quando eu era adolescente sozinha, eu hoje já tenho um pouco mais de medo de ir sozinha. As coisas Uhum. mudaram muito nos últimos 30 Exato. anos. E então acho que tem que ter algumas outros portos seguros assim que você tem que se informar, principalmente se é muito mais jovem. Mas lugares mais seguros, se você tem conhecimento, se vai lá no teu triângulo, né? Eu tenho condicionamento físico, eu tenho conhecimento, né? Então, tipo assim, e eu quero. Então, se você tem esse triângulo legal, você está confidente para fazer, faz. Mas aí entra a segurança, que é sempre o grande dilema na realidade, né? O medo, eu acho que o medo é sempre o medo das pessoas, o medo da minha mãe, o medo de ficar falando, ai, mas onde é que você vai? Mas eu tenho medo disso, ai, vai acontecer isso com você. Mas a educação física foi natural, porque eu era atleta de ginástica, eu sempre falava pra minha mãe que eu queria ser treinadora, que eu queria ser técnica, então ela sempre me apoiou nessa ideia. Porque minha mãe sempre, tipo aquela coisa, faz se você gosta, faz. Nunca foi muito assim, mas isso não dá dinheiro. Profissionalmente, se a gente pensar, como professor de educação física, ou mesmo personal trainer, que eu acho que é o top do que você pode fazer de grana financeiramente, você não vai ser milionário, entendeu? Você não vai conseguir atender tanta gente assim, pra você ganhar tanto dinheiro assim. Você pode viver bem, mas você não vai ser a pessoa milionária. Aí você, mas aí eu tenho um business, aí eu vou ter uma academia, mas aí você não é mais só professor, você é administrador, entendeu? Exato, empresário. Empresário. Então, assim, até onde vai? Eu sabia da minha profissão, mas eu sempre fiz porque eu acho que eu sempre acreditei muito em fazer umas coisas que eu amo, coisas que eu gosto, quero na vida fazer coisas que eu ame. Então, aí eu acabei. Não acho que. Como é que eu vou te falar? Assim, eu acho que esse machismo, ele é mostrado de formas diferentes no esporte outdoor, que é o medo. Mas você vai sozinha. Mas você quer que eu vá com você? Você quer ajuda? Você quer que eu carregue isso pra você? Eu falo, não, eu consigo. Não, sabe? Tipo assim, mas você não tá com medo de fazer? Eu falo, não, não tô. Sabe? Então você tem que ficar tendo sempre essas perguntas. Essas perguntas são muito comuns. Mas ao mesmo tempo, eu acho que também tem o lado normal dessa nossa sociedade que protege a mulher e que a mulher é mais fraca, de que a mulher tem mais medo, né? A gente se põe mesmo nessa posição, né? Você vai cruzar um rio cheio de pedra. Eu, que carrego aluno e amigo e várias pessoas, que eu guio as pessoas, e eu vejo às vezes o marido com a esposa, ai amor, me dá a mão aqui, me ajuda. A gente foi criada com mais medos, a gente teve menos experiências, então a gente replica isso nos pequenos momentos na natureza. Então é muito normal, eu acho que isso está crescendo para o outro lado, né? O poder, suas filhas, vamos fazer trilha, carregue sua mochila. Exato, É pesado, põe menos coisa. Mas exato. vai carregar sua mochila, não vou carregar nada pra você, entendeu? Então, tipo, você vai aprendendo. Tem que fazer fogo. Não sei, faz fogo. Não, vamos aprender? Troca pneu de bicicleta.
Sabe trocar o pneu da bicicleta? Mas você tem bicicleta, tem que saber. Troca o seu Foi pneu. tua irmã, né, que falou pra você: "Vamos, eu preciso chamar alguém pra trocar não sei o quê", você falou: "Não, vamos trocar aqui", com a história do podcast lá do É, na passeio? realidade, essa história de trocar chuveiro, de Isso, fazer é. as coisas, assim, mas eu vou ter que trocar. Eu falei, não, não precisa chamar ninguém. Eu sei trocar chuveiro, tem Google para isso. Deixa eu olhar aqui, ó. Qual que é o modelo? Olha no Google como é que troca. Sensacional, meu. Então, eu Não, acho mas que é a verdade, atitude, são pequenas coisas que na atitude. nossa cultura, infelizmente, ela está impregnada desse machismo que a gente precisa mudar. Nós, eu me incluo, os homens Sim. e as mulheres também na atitude, né. Eu não acho assim o cuidado do homem ou de um ser humano com outro ser humano. Eu gosto de usar esse termo muitas vezes, até por causa do meu casamento. É outro ser humano. É só um outro ser humano. Você Exato. quer, sabe? Tipo, só isso, independente de sexo. É um outro ser humano. Porque não dá poder igual para todos os seres humanos. Então você fala assim: faz isso para mim? Não. Fazemos junto então, que daí você aprende. A próxima vez você faz sozinha. Sabe? Tipo, vamos fazer isso. Não sei. Faz para mim. Não, vamos fazer junto. Que eu acho que essa é a forma de dar poder, às vezes, para as meninas e ensiná-las a fazer tudo. Né? Porque enquanto às vezes você vai no parque de crianças pequenas, o menino sai correndo, subir na árvore, você tá tudo bem, você nem liga. A menina fala assim: eu tô com medo. Não, sobe lá, você consegue. Vai lá junto com seu irmão. Sobe os dois, quero ver os dois em cima da árvore, sabe? Então você vai colocando esse poder de que todos podem em pequenas atitudes. O acampamento de aventura é maravilhoso para isso, Por isso, é. porque a gente colocou poder para cada criança que vai lá, você põe o potencial do poder, você dá poder e alegria. E a felicidade interna das crianças mostram muito para a gente como é importante quando criança a gente, né, você fala empoderamento feminino. Eu não sou super feminista, não sou, porque eu acho que não é, acho que nada exagerado é bom, entendeu? Mas eu acredito que ainda falta dar mais poder desde pequeno para as crianças e para as mulheres poderem se sentir capazes de quando são adultas. Uhum. Porque a maioria dos nossos medos, da nossa medo de fazer, acho que não vou conseguir, vem de ser pequena, de ser criança e não terem dado a oportunidade para essas crianças de fazerem porque é menino. É. Entendeu? Eu acho que isso é um clássico nosso de fazer essa diferenciação. É igual mesmo o oposto dos meninos, que eu acho que é um erro também, os meninos não serem capazes, não poderem chorar, mostrar Tem que ser fraqueza. forte, né, não pode chorar Você se é rala o joelho. homem, mas você é homem. Eu falei, a gente tem que parar de usar isso, entendeu? Tipo, deixar ser igual. Criança chora, chora, ok, É, pode chorar, entendeu? Tipo, é fase, pode mostrar suas emoções. Você pode, né? é, eu acho que é isso uma das coisas mais legais que esses acampamentos a gente teve a oportunidade de dar para essas crianças e espero que elas, né, sempre levem esses aprendizados para frente. Mas você vê diferenças. Eu já vejo criança, tipo, tinha uma menininha lá um ano que adorava, ela caía de bicicleta. Primeira vez que eu fui ter, ela uns 6 anos de idade. Ela tomou um pacote de bicicleta, ralou a mão um pouquinho assim, ela levantou meio que chorandinho assim. Eu falei: você quer ajuda? Não. olha lá, Catou a bicicleta e continuou andando. legal, né, legal ver esse E tipo de criança, meu. é uma atitude de alguém que já evoluiu um pouquinho, que provavelmente os pais já Exato. passaram um pouquinho ali, né? A criança cai. E eu vejo nos Estados Unidos isso um pouco mais forte já, Ah, das é, crianças serem um pouco mais empoderadas, assim, todas as crianças em geral, com relação a poder ou não poder fazer as coisas. Até porque não adianta, é educação, né? É diferente. exato, é. É, tudo É começa em bem. casa. Bom, para terminar, eu vou querer voltar com você aqui em alguma ocasião, em breve, a hora que você fizer aí, eu sei lá Sim, qual que é o seu próximo plano, eu queria que você me dissesse, assim, o que está na tua cabeça, assim, que projeto que você pretende fazer, que de repente eu vou colocar aqui na minha agenda, que aí eu vou, né, já estou te seguindo no Instagram, para quando sim. você concluí-lo, você voltar aqui para contar, inclusive, quem sabe com a Elaine, ou vou gravar um só com a Elaine, porque a Elaine é outra, Ou a a Elaine é um Elaine capítulo à poderia. parte, né? Ela poderia muito falar com você mais sobre a própria trilhas de True Hike, porque Não, ela então, é a, tô ela é super a, curioso, porque é um e aí assunto. A Hayduke Trail é uma, isso que eu falei para você, tem muita coisa bacana, interessante falar sobre essa trilha, né? Tem uma história muito bacana por trás, até a própria história de como a trilha foi construída e a experiência dela, tipo, é bem interessante com relação assim, a trilha. Mulher, ela é um tanque também, né, meu?
Caramba, meu. Ela é, e a cabeça dela é muito forte, assim, tipo, ela aguentou porrada. Great Divide Trail, quando ela bateu o recorde, É. foi tenso, Não, se assim. ela topar, depois você fala com ela, eu gostaria muito de chamá-la aqui a hora que ela puder, que ela quiser, enfim, para falar um pouco disso, porque é um assunto que eu também não conhecia, foi a Rose, que foi também indicação de um ouvinte, igual você, foi a Rose, não lembro quem foi que me indicou. E, cara, eu já tinha assistido o filme da Reese Witherspoon e Aham. vejo algumas notícias, mas eu nunca tinha ouvido nada disso, né? Eu ouço de vez em quando extremos lá com o Elias e tudo mais, mas é um assunto que, enfim, tá me chamando a atenção, muito, muito É, legal. Mas é qual que é o muito seu legal. próximo objetivo, se é seu com a Elaine, o que que vocês estão Na pensando? realidade, estando aqui agora nos Estados Unidos, eu fiz um outro curso agora, que é da Knowles, que é uma empresa muito forte, muito famosa aqui, é uma organização não governamental que trabalha com natureza, com esportes, com Aham. expedições, e eu fiz um curso de primeiros socorros avançado de Wilderness First Responder, que eles chamam, que é um curso, porque é uma base para trabalhar com qualquer coisa aqui de turismo ou como guia, né? E tem alguns cursos que eu quero fazer deles, mas agora eu ainda estou no meio da corrida, eu ainda trabalho, né, com planilhas online, trabalho montando treino para várias Uhum. pessoas, né, dou aulas online ainda para o Brasil, né, não consigo, não tem como, né, me desconectar. Ano que vem, talvez tenha os projetos da Saltdoor, que é essa empresa lá de Curitiba, que é dos meus amigos, que eu já trabalhei com eles algumas vezes. Talvez ano que vem eu consiga ir para o Nepal com eles, com um grupo, e fazer uma experiência, que eu nunca fui para o Nepal, então isso é uma experiência muito legal. E a Pacific Northwest é outra trilha muito bacana que tem aqui. Então, talvez no próximo verão a gente vai tentar fazer essa trilha. Eu comecei pela mais difícil, falou, nunca fiz trilha. Aí a Elaine me Mas, joga, a Elaine me joga assim, eu preciso de você para fazer essa trilha, porque assim, ela tem muita experiência de deserto e de trilhas de longa distância, eu não. Mas a questão da navegação, de canyons que você tem que entrar e sair, tipo mini escalada, né? Uma escalada de terceiro ou quarto grau, ela não tem experiência com isso. Ela falou: eu preciso de alguém que entenda mais de orientação e navegação. Eu falei: bom, é, vamos juntar junta, conhecimento. exato, exato, pô, vocês formam uma dupla que casa direitinho. E agora vamos ver, né, as próximas aventuras. Mas é mais Legal. uma trilha longa no que vem, com certeza, que a gente vai tentar fazer. E eu quero ver se eu me especializo um pouco mais, faço uns cursos a mais aqui de escalada, algumas coisas assim que eu. Canyoning, né? Eu aprendi a gostar dos canyons aqui, então tem alguns conhecimentos sobre o canyonismo que eu quero aprender para Cara, fazer mais você aqui está no também. lugar perfeito, como a gente falou no começo, aí é para você, É, né, para o teu estilo de vida, que bacana, cara, que legal. é Quem quiser te seguir no teu Instagram, como é o nome mesmo? Dai Luise? Dai Luise. Aham, arroba Dai Luise. Dailuise. Aham, Luise, como D-A-I. se fala, né? Aham, como se Tá. fala. É, Ó, então é isso. Daiane, muito obrigado. Vou querer mesmo trazer você. Quero trazer a Elaine. De repente eu trago a Elaine primeiro, depois trago você de volta. Quem sabe vocês duas juntas para falar dessa Pacific Northwest que vocês pretendem Aham, fazer. sim, E como disse o Nelson, né, que nos conectou, que é um ouvinte aí de Curitiba, sim. lá de Curitiba, né, que é teu aluno e que nos conectou, você tem muita história, muito legal, você fala muito bem, você, né, para quem está assistindo aqui no YouTube, dá para ver o brilho de novo nos seus olhos, né, você fala com essa energia, com essa emoção, é muito bacana e contagia, né, você tem muita história legal, parabéns, parabéns por esse estilo de vida, parabéns Obrigada. por ter dado um jeito na tua vida, né, de transformar a tua vida numa vida que tem problemas, como todos nós, mas uma vida bacana que você está Sim, fazendo o que você quer, você está buscando o teu sonho, você está na natureza, porque isso acaba sendo um privilégio, você já deve ter, né, você com sabe disso, certeza. E o é que eu um falo para as privilégio. pessoas, acredita, acredita. Eu falei, eu nunca esperei que eu fosse vir parar nos Estados Unidos. Eu nunca planejei, mas eu planejei que eu queria explorar o mundo. E Exato. assim, essa coisa de explorar o mundo na minha cabeça, eu sempre falei assim, eu não perco a oportunidade de explorar o mundo, aprender o máximo que eu puder. E, e assim, ter, não é coragem, assim, dá o primeiro passo. As mulheres todas que estejam ouvindo. Tipo assim, não é difícil. Quer dizer, é difícil o primeiro step. E depois que você dá o primeiro step sozinha para fazer as coisas, você fala: Uau! Você ganha um power, você ganha um poder tão grande de você se sentir tão capaz de. Por exemplo, a Trail do Mont Blanc, se alguém falar para mim assim, mas eu tenho medo de fazer sozinho uma trilha e tal, não sei o quê. Você quer uma trilha boa para você começar a fazer uma trilha mais longa, se você se apaixona por isso, para conhecer melhor,
E claro, entra o poder aquisitivo para as coisas, né? Óbvio. Mas a trilha do Mont Blanc, por exemplo, é muito bacana, é uma trilha que vale a pena, é fácil de seguir, não é difícil, não é perigosa, sabe? É linda. Então, trilhas um pouco menores, de 10 dias, 15 dias, é muito legal. E, meu, fazer as coisas sozinha é um desafio, mas é uma coisa que te preenche tanto, é tão legal, todo mundo deveria tentar fazer, entendeu? Tipo, ou programar. Então, eu espero que as suas filhas também virem uma super Não, pode aventureira. deixar, pode deixar. E quem quiser também informação sobre qualquer coisa que eu, né, de repente nesse rolê todo que eu falei que eu fiz, alguma informação, manda mensagem lá para mim que eu apoio, né, dou suporte. Quer vir fazer o Grand Canyon, vem para cá, me liga que eu dou todas as dicas. Legal, olha, muito obrigado, adorei te conhecer. Manda lembranças para a Elaine. Não conheço ela ainda, mas ela com certeza é uma mulher de sorte. Parabéns aí por vocês. Obrigada. E saúde. Saúde, saúde para nós, né? Então, eu que agradeço. Muito obrigada. Tchau, obrigada, Dai. Tchau, tchau. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.